Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, CEO do Grupo AR70 e também apresentador aqui desse podcast. O podcast Two Steps Ahead foi feito para você que está aqui me ouvindo, me assistindo ao lado dos nossos convidados. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Eu que gosto muito de jovem, eu penso que todos nós que já trilhamos uma carreira, uma vida profissional, a gente precisa compartilhar a nossa estrada com os jovens e a gente precisa levar muito crédito aos nossos jovens. Afinal de contas, daqui a 10, 15, 20 anos, são os jovens de hoje que tocarão o nosso país, e o país é nosso, é meu e é seu. Então, seja muito bem-vindo. Não sei de qual região exatamente você está, você é muito bem-vindo. Não sei quais são os seus sonhos, você está no lugar certo, você é extremamente bem-vindo. Se você hoje empreende e precisa de uma mentoria para o teu grupo, se você precisa de uma palavra para a tua equipe, eu estou inteiramente à sua disposição. A minha meta aqui é levar conhecimento, transmitir conhecimento para a tua equipe, para que a sua equipe seja cada vez melhor, porque essa é a contribuição que eu consigo entregar para o nosso país, um país que abriu uma série de possibilidades e oportunidades para mim, tá bom? Esse podcast tem sido patrocinado também pela Tayson do Brasil. A Tayson, eu tenho o privilégio de presidi-la, aliás, é uma empresa chinesa que chegou no Brasil fisicamente no início de 2024, mas atua aqui já há quase 3 anos. E a Tayson tem um propósito muito interessante que você precisa também ficar de olho. A Tayson fabrica e distribui os carregadores para os veículos elétricos que chegaram com mais intensidade em 2023 e farão bastante sucesso por aqui. Por que eu digo que você tem que abrir o olho? Porque junto com os carregadores, junto com os veículos elétricos, a eletromobilidade gera uma série de possibilidades de emprego, inclusive. Se você tem um curso técnico, se você é técnico em eletrônica, se você é especializado em eletrônica automotiva, eletrônica residencial, você tem uma oportunidade de se especializar para fazer as instalações desses carregadores para veículos elétricos. E se você não tem uma especialidade técnica, mas você gosta de comunicação, você pode se especializar em vender os carregadores para veículos elétricos. Eu tenho dito aqui nos últimos episódios que fazia muito tempo que o Brasil não tinha um novo negócio pela frente. O negócio dos carregadores é sensacional. Se você quiser trabalhar, inclusive, com a Tayson, não deixa de fazer contato comigo, com a minha equipe. A gente tem um portfólio incrível, uma série de oportunidades e a gente quer alavancar a economia do Brasil, beleza? Agora, antes de eu apresentar para vocês o meu convidado, que hoje é, de novo, para lá de especial, eu quero te estimular a me seguir em todas as minhas redes sociais, ativar o sininho se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, para que você siga sendo informado a cada novo episódio que a gente soltar em tempo real. Isso vai mudar a sua vida, pode ter certeza disso. E não deixe de compartilhar. Compartilhe com todas as pessoas que você ama. A internet é uma ferramenta democrática. Eu e você temos a oportunidade de alcançar vidas, de alcançar quem nós amamos, levando conteúdo relevante, conteúdo que pode transformar bastante vida. E eu não estou falando bastante em termos de quantidade. Se for transformado, a minha meta está batida. Se você for transformado depois desse podcast, a minha meta está batida. Então, sem papo furado, vou agora apresentar aqui o meu convidado de hoje, que é o Felipe. O Felipe é para lá de especial. O Felipe tem uma história brilhante, eu quero que ele conte para você a história dele, mas basicamente, embora a gente tenha roteirizado o andamento aqui do podcast, eu penso que a gente tem duas divisões muito legais para fazer aqui no podcast. O Felipe é um jovem de pouco mais de 30 anos de idade, que começou a carreira na Ambev, sendo trainee da Ambev. Ele vai trazer dados, mas para você conseguir uma oportunidade como trainee da Ambev, você tem que começar lutando e lutando contra muita gente. A Ambev é uma empresa que tem a cultura de forma muito intensa, então você precisa entender a cultura da empresa. E por que eu digo isso? Porque o Felipe ele tem a oportunidade de me ajudar a mostrar para você que é possível chegar aonde você quer, que é possível você traçar o seu objetivo e trabalhar todos os dias com amor, com intensidade para você chegar lá. Então, no primeiro momento, eu vou pedir para o Felipe dividir conosco essa jornada dele, desde a escolha da graduação, a entrada na Ambev, o desenvolvimento da carreira dele na Ambev. E o Felipe, ele saiu na Forbes, Under 30, ou seja, milionário com menos de 30 anos de idade,
propostas surgem naturalmente. Ele deixou a Ambev, foi para a Stone, saiu da Stone. Hoje ele empreende, ele tem uma empresa que tem um conceito muito legal, um conceito que nasceu na Europa, mas que pode atingir você, inclusive, se você é um empresário, se você é um empreendedor. O negócio do Felipe é realmente bastante interessante. Então o Felipe é isso, o Felipe é vitalidade, o Felipe é vitalidade, o Felipe é vida, o Felipe é cultura, o Felipe é dinamismo, e eu e você certamente vamos aprender bastante com o Felipe Rattab. Felipe, já quebrei o protocolo, nem li aqui o negócio, porque a tua vida é encantadora. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, ao Alexandre. podcast. Esse episódio ele é inteirinho seu. Se eu for 10% do que você falou, já tá maravilhoso, tá? Eu já tô bem feliz aqui com a jornada e já segui ele aqui no Instagram, então, por favor, quem tá nos escutando, siga também. Acho que é super importante atingir mais gente, passar a mensagem que você comentou, mesmo que seja uma pessoa. Acho que vai ser muito legal aqui dividir um pouco da minha história e contar um pouco do como eu vivi, assim. Apesar de ter jovem, eu brinco que eu sou um velho jovem, porque eu tenho cara de jovem. Se eu tirar a barba, talvez eu tenha 18 anos, mas eu tô com 34 agora, então eu tô com um filhinho de 2 anos aí, casado há 7, que é a paixão da minha vida, minha esposa também, então acho que se eu puder dividir um pouquinho da minha história com vocês, vai ser muito legal. Cara, você não é 10% não, você pode ser 110 para cima, menos Obrigado, de 100 cara. não é não. E você já começou falando um negócio super interessante, que assim, a gente que está no universo de business, a gente precisa trazer resultado. O resultado é número, é faturamento, é margem. Quando você pensa na sua empresa, você está focando em levar mídia, trazer equity, outra vez números. Mas quando a gente fala de gente, nós dois somos 2 pessoas, quem está nos assistindo é mais uma pessoa aqui que está te ouvindo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não falar em número. Olha que coisa interessante que você falou. Você falou assim, tenho um filho de 2 anos, sou casado há 7, paixão da minha vida. Cara, para a gente manter uma paixão acesa, a gente não pode pensar em número não. Sim. Né? Você é casado com uma pessoa que precisa ser a mulher da sua vida todos os dias, e você precisa lutar para que ela seja a mulher da sua vida todos os dias. E eu acho que isso serve pro mundo da vida pessoal e da vida profissional, tá? Porque até quando você tem uma empresa e você luta pela sua empresa todos os dias, porque ela é parte da paixão da sua vida. E eu sou um cara que tem muita gente que separa a vida profissional e da vida pessoal. Eu acho que a gente só tem uma vida. E a gente tem que saber levar elas, assim, no momento que você tá no trabalho, no momento que você tá em casa com a sua própria família, de uma maneira muito leve, porque a forma que tu encara a tua vida é a forma que você vai conseguir enxergar, né? A tua capacidade de enxergar, ela tá muito dependente do quanto você consegue efetivamente entender o que está acontecendo e assimilar dentro do seu cérebro. Então, você fazer as duas coisas como uma coisa só me ajudou a minha vida inteira, para te falar a verdade, porque eu sou um cara que talvez eu comecei a namorar muito cedo, casei muito cedo, enfim, eu casei com a paixão da minha vida da escola na época. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre olho a vida como uma única vida, e lutar tanto pelo seu casamento, quanto pelo seu filho, quanto pela sua empresa. Muita gente negligencia que você tem que lutar pela sua empresa também. Seja você um empregado de alguma empresa, ou seja você dono da tua própria empresa, porque nem tudo são flores, tanto no casamento quanto na empresa. Sem dúvidas, eu digo que toda vez que a gente entra para trabalhar, a gente tem a oportunidade de treinar a nossa vida pessoal, porque eu não creio que você consiga ter vidas distintas. Perfeito. Se você quer ter uma esposa para sempre, um esposo para sempre, você precisa cuidar dele o tempo inteiro. Senão não há amor que resista. Perfeito. Né? Talvez no passado as pessoas celebravam, os casais celebravam bodas de ouro. Nossa, tô lá, 50 anos casado e tal. Porque o que importava ali naquele momento talvez fosse a longevidade. Uhum. Até porque se a gente pegar a história da mulher, que é muito mais complicada do que a nossa, muito mais difícil, elas são muito mais guerreiras, a mulher ela não tinha muita opção. Não existia a opção de falar assim, eu não vou continuar casada aqui com meu marido. Ela ia ser trucidada pela sociedade. Hoje não, hoje a mulher ela tem um nível de igualdade em relação ao homem. Se ela não for bem tratada, ela vaza sim. Inclusive, hoje acontece uma situação muito interessante, que eu vejo muitas mulheres mais velhas casando ou namorando, ou se relacionando com homens mais novos. Uhum. Até bem pouco tempo atrás era só o inverso, que era permitido, era bem visto. Sim. Hoje não. Né? E o que é importante hoje? É a qualidade, não é mais a longevidade. E na empresa é a mesma coisa. Então, independente se você é o dono efetivo, se você é o sócio da empresa, é o cotista da empresa, ou se você é um seletista, um prestador de serviço, você tem a oportunidade todos os dias, e esse é o mantra, esse é o recado
para 100% da equipe, você tem possibilidade de amar o que você faz. E se você não amar, provavelmente você não vai ser bem sucedido no que tu tá fazendo. Não vai. E aí você precisa fazer uma migração, né? Tem um professor, filósofo, pensador brasileiro, enfim, que eu gosto bastante, Clóvis de Barros Filho, ele fala assim, você não pode patrocinar a sua própria infelicidade. Então busca a sua felicidade, mas a hora que você encontrar, foca nela todos os dias. Eu, graças a Deus, também sou casado com a mulher da minha vida, conheci há bastante tempo, a gente passou 10 anos separados, longe, namoramos quando era moleque, depois a gente se encontrou de novo, hoje trabalha comigo, produtora aqui do podcast, acessa o meu Instagram, foi ela que te assistiu, que te convidou, que legal. E a vida junto com ela é maravilhosa, não dá para imaginar o Alexandre sem a Lucila. Isso legal. É muito legal, mas é um trabalho diário que todo dia você tem que ir lá e tem que irrigar. Perfeito. Né? Tá bom? É isso aí, Felipe, agora já que você falou em paixão, começa pela Ambev. Boa. Como é que você chegou na Ambev? Conta um pouquinho. Cara, eu vou dar um passinho para trás antes da Ambev, porque eu acho que a Ambev ela foi consequência de esforço, tá? Pra te falar a verdade. E eu acho que é bom contar toda a história, porque no final das contas, nem toda história de sucesso, acho que os insucessos a gente aprende mais do que efetivamente com os próprios sucessos. Quando eu tentei a Ambev pela primeira vez, na época de ser estagiário da Ambev, eu não passei no processo de estagiário da Ambev. Eu falei, talvez esse negócio não seja pra mim, porque na época eu tava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, e aí muita gente me pergunta sobre marketing, assim. Eu fiz faculdade de marketing 2016 para 2007, comecei ali, 2007 na verdade. E naquela época, 2007, marketing era muito relacionado à publicidade ainda, você via muito mais como os grandes pensadores de grandes comunicações, Washington Oliveto, Nizam Guanais e tudo mais, eram os ases da publicidade e fizeram muita coisa legal. Eu acho que eu comecei a pensar muito em marketing na época, pensando em publicidade e não necessariamente em marketing. E logo no início da minha trajetória, quando eu comecei a olhar, eu comecei a entender que marketing não é só bem publicidade. Tem uma área de negócios muito forte em marketing, que é entender o negócio, entender como a engrenagem de grandes empresas funciona. E aí eu puxei para um lado também a administração. Então eu acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, tanto o lado de administração quanto o lado de marketing, por entender que publicidade e administração juntos são marketing, que é a essência do que é efetivamente marketing, pouca gente enxerga nesse espectro. Quando eu tentei a Ambev pela primeira vez, que na época eu era, enfim, estudante ainda, tentei, e eu não passei. E eu não passei, eu falei, cara, será que não é pra mim? Será que a turma não me quer? Eu não passei nas primeiras etapas, assim. E aí, uma grande amiga minha que estudava comigo na época da faculdade, eu acabei sendo é até engraçado isso, porque na época da escola, eu era um péssimo aluno, tá? Assim, eu brinco que talvez eu tenha repetido a primeira série e me passaram, tá? Porque realmente não é uma coisa que eu não era bom em nada, e talvez o modelo da escola não me ensinava tanto. Eu queria estar brincando, eu fui gamer profissional na época, que nem era legal ser gamer, então eu fui gamer profissional no ano de 2000, jogava Warcraft, então a dinâmica da minha vida não era uma dinâmica de esse cara vai ser um sucesso profissional, ele vai ser uma pessoa que entende, estuda bastante. Eu nunca estudei muito na minha vida, mas eu sempre fui um cara muito dedicado no que eu sempre quis. Tanto assim, na época de ser gamer, eu fui campeão da América Latina, na época que isso não era nem legal. Então tem várias coisas que acaba sendo uma coisa de eu entender como aprender. E como aprender me ensinou a entrar na Ambev, que é um pouco da história do que eu conto, porque eu entendi que a forma do meu aprendizado ela é pelo esforço excessivo no que eu gosto de fazer e menos sentar a bunda, ler um livro para entender efetivamente do que querem me ensinar. Eu preciso entender o que eu quero. E ao entender o que eu quero aprender, aí sim eu vejo a melhor forma de aprender, e a forma com que eu aprendi a aprender é baseado em esforço. Então, na época que virou um pouco da chave da minha vida foi no 3º ano, que eu vi assim, olha, ou eu não vou ser ninguém na vida, e realmente vou ser o péssimo aluno que eu sempre fui até então, ou eu vou me apaixonar por determinada coisa tão profundamente quanto eu me apaixonei na época por gaming, ou por outras coisas, que eu vou entender tão profundamente aquilo que não tem como me parar, porque só depende de mim para efetivamente fazer algo muito diferente. Então, entrei, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, fui o melhor aluno das 2 faculdades ao mesmo tempo, consegui entrar na Ambev, porque uma grande amiga minha entrou na Ambev e falou, olha, Felipe, eu acho que você tem tudo a cara da Ambev, vem para cá. Não entrei como um trainee no primeiro momento, eu entrei como supervisor de trade marketing, era um cargo de distribuição de rua, assim, vendedor, pregar cartaz na parede, naqueles bares e tudo mais. Então, eu comecei bem por baixo, mesmo tendo sido um ótimo aluno e tendo feito ótimas faculdades em si, para entender que
aquela era a minha trajetória. Então, a dinâmica do crescimento foi... Eu entrei na Ambev de uma forma, mas eu entendi que o crescimento da Ambev não era como eu tinha entrado. Era por outra porta, que era a porta do trainee. Então, eu tentei a porta do trainee uma vez, não consegui. Não passei na prova, tá? Na primeira etapa como um todo. Mas depois eu falei, cara, eu vou passar nesse negócio. Eu acho que não tem nada que entra disponível na minha vida. Se eu realmente me dedicar e me esforçar em entender como aquilo funciona, eu vou dar certo. Então, foi o que eu fiz. Eu entrei, passei pelo trainee, rodei, fui considerado uma das melhores pessoas em termos de crescimento dentro, logo no início, na Ambev. Eles me promoviam de 6 em 6 meses logo depois. Morei em Brasília, morei na Serra do Rio, morei no Rio, vim para São Paulo em 2014. Tive uma aceleração super rápida na carreira por entrega de resultado e entendimento de como essa engrenagem funcionava, que eu acho que é uma das principais coisas do marketing. Marketing, a turma confunde com comunicação. Marketing é entender engrenagem. É entender como o teu business vende mais, como você vai apertar aquela alavanca para crescer mais do que a média dos seus concorrentes. Então, uma das principais habilidades que eu vi que a Ambev extrapolou da minha vida como um todo é quem quer mais do que os outros acaba vencendo. Mesmo que você não tenha tudo disponível dentro da tua vida, acho que o esforço, que é uma máxima que eu sempre trago para mim, tanto de esforço excessivo quanto de escassez, se você tem escassez e esforço excessivo, provavelmente você vai conseguir entregar mais resultado do que os outros, porque você quer mais, e talvez você não tenha todos os recursos e você precisa ser mais criativo do que os outros para conseguir entregar. Então a Ambev acabou me acelerando muito, eu fui um jovem muito rápido, eu entrei com 21 anos, saí basicamente com 30, 31 anos da Ambev, foram 10 anos dentro da Ambev como toda uma escola inacreditável de formação de pessoas e carreiras, e foi muito legal, assim, você fala da dificuldade de entrar no processo, o processo de trainee da Ambev é um processo de 70 mil candidatos para 20 vagas. Quando você entra para ser sócio, você tem acho que 30, 40 mil funcionários, da Ambev também tem 200 e poucos sócios. Então, você convive sempre com funis na sua vida. Seja funil de virar sócio, seja funil de entrar no lugar, seja funil de aquisição de clientes para o seu próprio business, entre outras coisas. Então, o que a Ambev me trouxe, na verdade, foi cultura. Eu acho que ela não é uma empresa de cerveja, ela é uma empresa de formação de cultura de pessoas que são, de alguma forma, extraordinárias, não se entendem como extraordinárias, mas ela consegue dar as ferramentas necessárias para te tornar uma pessoa muito melhor e um profissional muito bom. Então, eu aproveitei muito essa jornada de 10 anos na Ambev, eu sou muito grato porque eu tive lá, porque talvez eu não fosse o Felipe de hoje sem ter passado 10 anos na Ambev. Então, eu acho que foi uma coisa muito legal da jornada de construção como um todo, que eu via que era simplesmente talvez mais um emprego, mas não era mais um emprego. Talvez era o que me fez ser o que eu sou hoje. Enfim, eu estou há 14 anos no mercado, acabei passando pela Ambev 10 anos, fui sócio muito rápido na Ambev, acabei sendo Forbes Under 30 também, que você havia comentado ali, mais ou menos de 2020 para 2021. Tive a oportunidade de migrar de carreira, fui diretor da Ambev, então é uma coisa super legal. Tinha um time de mais ou menos 40 pessoas, orçamentos milionários, são coisas muito legais, mas quando eu tive a oportunidade de migrar de carreira para Stone Co, que também é uma escola inacreditável, eu entendi que não é só um playbook que dá certo em um lugar. Você precisa entender que existe um ecossistema e um contexto muito mais maior do que você entende, e saber quais alavancas apertar dependendo do seu contexto é bem importante. Então, na dinâmica Ambev, eu tinha tudo ao alcance da mão, tanto orçamento, quanto pessoas extraordinárias, quanto um segmento que eu entendia durante muito tempo, que é o segmento de cerveja em si, que eu fiquei 10 anos, e a mudança para uma instituição financeira, que é uma fintech de adquirência, de maquininha de cartão, não era minha praia em 10 anos. Não é igual você pegar simplesmente colocar um filme de TV ou ativar um influenciador. Uma dinâmica de... A jornada de compra é muito diferente. O processo de decisão de cerveja, você está num bar, você pede a mais gelada, vê o preço. O processo de decisão de você estar dentro de um business e você virar a maquininha de cartão desse business, que é vista como custo. Cerveja é visto como entretenimento. A outra ela está vendo como um custo. Então a dinâmica de saber, entender o comportamento do consumidor, entender um contexto de compra, entender quais alavancas que você vai realmente apertar para fazer aquele negócio crescer mais, me ensinou que tudo depende do contexto e você precisa entender a engrenagem. Se você não entende a engrenagem e tenta replicar simplesmente coisas que você viu em podcast, ou entender coisas que você simplesmente leu num livro que talvez seja do Philip Kotler, de 1980, que não é mais bem aquilo, a dinâmica ela muda muito. Então, o que eu aprendi na minha vida e que me auxilia muito em ser uma pessoa de marketing hoje, é que ser uma pessoa de marketing há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ela é muito diferente.
Talvez logística tenha mudado pouco, finanças tenha mudado pouco, advocacia tenha mudado pouco, medicina tenha mudado pouco. Marketing é uma das áreas que mais muda na minha visão, porque você está ali como comportamento do consumidor, como tendência, como análise, e o papel do marketing dentro de cada instituição, ele muda muito. A gente estava conversando antes, qual é o papel do marketing da Ambev? Fazer vender mais cerveja, mas com uma lógica de comunicação, de construção de marca. Qual é o papel do marketing da Stone? Talvez não seja efetivamente vender mais, talvez seja suportar o time de vendas que está na rua para construir que zero nada de preço de uma maquininha não é tão relevante para você mudar para outra simplesmente porque você está considerando como custo. Talvez aquilo seja um investimento que o nível de serviço que você vai ter muda muito e talvez não é só o preço que seja a diferença. Então, a dinâmica do como construir, acho que é muito legal. Assim, eu vejo muito jovem hoje me perguntando, falando, nossa, eu quero ser uma pessoa de marketing. Talvez esse jovem entenda mais de marketing hoje do que eu, que estou há 14 anos no mercado. Porque rede social é uma coisa muito importante, a gestão da atenção, onde está a atenção do consumidor, de como você entende essa atenção e acelera essa atenção, talvez seja mais importante do que está escrito no livro. Muita gente questiona TikTok, questiona LinkedIn, questiona Instagram, que é considerado perda de tempo como um todo. Talvez não seja tão perda de tempo assim, porque muitos provavelmente que estão aqui nos escutando, ou estão escutando via celular, ou estão dentro do YouTube escutando, ou estão dentro de um Spotify. Então, eu acho que o entendimento de marketing, o entendimento do contexto é o que te torna jovem para sempre. Não adianta você querer ser jovem do ponto de vista físico e mentalmente você não está conectado com o que está sendo feito, atualizado, dentro de tendências. Então, acho que uma das poucas habilidades que eu consegui desenvolver com o tempo é, ser esforçado excessivamente, ser curioso excessivamente para entender tudo o que está acontecendo e me adaptar, e talvez sempre tentar me colocar numa posição que eu realmente não sei o que eu estou fazendo e eu preciso entender o que eu estou fazendo, mesmo que eu saiba, para tentar fazer de maneira diferente e conseguir entender um contexto muito maior do que o meu. Então, fazendo uma longa resposta curta, Ambev me formou com a pessoa que eu sou hoje e eu amo o que eu consegui construir junto com eles e o que eles me devolveram dentro dessa jornada de 10 anos. Que legal, que legal. Você foi falando algumas questões importantes, eu fui pontuando aqui. A primeira coisa super legal, você começou falando que você não passou no primeiro teste para trainee da Ambev. Perfeito. No episódio 2 desse podcast, foi o primeiro eu acabei gravando com um parceiro de negócio nosso chinês, mas o segundo foi com uma pessoa que se tornou grande amigo meu, chama Ricardo Junqueira. Ele foi o primeiro presidente não japonês da Sony no Brasil, quando a Sony era aquela baita marca, o melhor televisor era a Sony, melhor som automotivo era a Sony, melhor câmera Sony, filmador Sony. E o Ricardo, ele virou presidente muito jovem dentro da Sony, mas ele veio aqui, ele contou uma história muito interessante, que quando ele se candidatou ao primeiro processo seletivo dele na Sony, era para o cargo mais baixo da Sony. Uhum. É o assistente do assistente de marketing. E ele não passou. Uhum. Olha que interessante, a mesma coisa, ele não passou. E por que eu trouxe esse exemplo do Ricardo de novo? E a gente conversou lá no episódio com ele, e tem muita sinergia com o que você está falando. Eu preciso estimular o tempo inteiro que a falha ela resulte na preparação para que haja a vitória. Porque, Felipe, quando a gente pensa em business, né, eu digo o seguinte, o resultado do seu negócio, ele depende de fatores que são incontroláveis. Perfeito. Cara, às vezes você faz tudo certo. O planejamento está correto, a escolha da mídia, a escolha do produto, a precificação. Cara, o dólar subiu. Já era. Ou não era o momento correto para você estar lançando, porque era tão tendência que talvez não faça sentido no momento atual também. Que seja, mas assim, cara, o resultado ele não depende em 100% de você. Agora, perfeito, o comportamento humano normalmente depende. Então, você não passar e usar a resiliência como pano de fundo para você não se deixar abater e se preparar para uma segunda oportunidade, isso depende de você. Perfeito. Né? Você fala de esforço, o esforço depende de você. Uhum. Né? Não adianta, eu aqui vivo lutando contra a balança, falo assim, esse mês eu vou perder 20 quilos, não vou. Mas se eu focar talvez em perder 100 gramas por dia, e tiver uma constância, uma frequência que só depende de mim, vou chegar nos mesmos 20 quilos, de forma muito mais tranquila. Né? A escassez que você menciona, ela faz com que a gente tenha fome. A fome também só depende da gente. Né? E a fome a escassez talvez esteja muito associada com a ambição.
né? Eu não tive a Ambev, eu tive a escola da Sony, Uhum. né? Mas eu não nasci em São Paulo. Você, aliás, é Eu sou carioca. carioca. Carioca de onde? De Niterói, na verdade. Niterói. Sou fluminense, eu não posso me dizer Verdade. carioca. Fluminense de Niterói. Eu não sou paulistano, eu não nasci. Aliás, eu nasci na cidade de São Paulo, saí da maternidade e fui para Jandira, que está a 40 quilômetros de São Paulo. Em Jandira, quando eu nasci, Felipe, e a gente precisava ir para São Paulo, capital, a gente não falava que ia para São Paulo. A gente falava que ia para cidade, Uhum. porque Jandira era interior. 30 quilômetros, 40 quilômetros, 45 anos atrás, era muito mais longe do que hoje. Perfeito. Hoje você chega rapidinho. Esquece, 40 minutos esperando o trem, aí o trem quebra, você pega. É um inferno para poder chegar lá em São Paulo. Então, mas eu olhava para mim e falava assim, cara, com todo respeito à rua que eu moro, à cidade que eu moro, e tenho um carinho grande por Jandira, eu sempre quis alguma coisa diferente de Jandira. E a ambição versus o bolso que estava sempre vazio faz com que você tenha a garra, a gana, a sede pela vitória, por fazer as coisas acontecerem. Isso depende só da gente também. Sim. Então o teu exemplo, ele é motivador por causa disso. Fala assim, opa, quis entrar na Ambev, não consegui, o que eu vou fazer? Vou tentar de novo. Ah, mas o programa de trainee é mais difícil. Vou começar como supervisor Supervisor de trade marketing. De trade marketing. Cara, é terrível. O péssimo aluno, né? Pô, eu fui um péssimo aluno na escola. Cara, a gente tem que tomar cuidado pra gente não taxar o péssimo aluno do derrotado para sempre. Sim. Porque às vezes, cara, é uma questão de sintonia, né? Você não está sintonizado com aquele processo de aprendizado, com aquela disciplina, não é isso que você quer estar em outro lugar. Então, o incentivo que a gente tem que levar para os jovens de hoje, o conhecimento nunca esteve tão disponível, na minha visão é assim, cara, vai procurar aquilo que te encanta. Quando você desenvolve o que você desenvolve algo que te encanta, cara, tua potência vai para a estratosfera. Fazer o que você não gosta, misturar duas coisas, assim, a sua zona de potência e a sua zona perdão, o que você gosta de fazer e sua zona de potência, assim, porque tem coisas que você gosta de fazer, mas que também não tem um contexto tão grande, assim, então também não adianta você ser o especialista em fazer essa xícara ser dourada e tudo mais, você pode amar fazer isso, mas tem mercado para você fazer isso, realmente dá para fazer. E uma coisa que você falou que é super interessante é, a gente tem mais frustrações na nossa vida do que momentos de alegria. Grande parte das vezes, assim, me fizeram um exercício, eu estou num grupo super legal chamado REF, que são de executivos que acabaram, enfim, estão dentro de grandes posições e se juntam para discutir grandes causas e você tem que contar, a gente se reúne uma vez por mês. E a gente tem que contar um pouco a história da nossa vida num timeline, que eles colocam uma linha do tempo para fazer o que é um momento positivo, o que foi um momento negativo da sua vida nos últimos, todos os anos da sua vida, desde o seu nascimento. Foi um exercício super legal, que quando eu olho toda a jornada do que foi muito positivo e muito negativo, você não se olha muito nos negativos. Tem gente que se apega muito aos negativos. Quando eu fiz, tem muito mais negativo do que positivo. E a tua capacidade de olhar esses negativos e falar, eles não são tão negativos assim, eu acho que os positivos compensam, é a tua capacidade de entender que só depende de ti. Sim. Você pode ter todos os momentos negativos na sua vida, mas um momento positivo talvez compense todos os outros, e essa jornada que você entende isso, você não vai ser feliz para sempre se você só olhar para o lado negativo efetivamente de tudo. A minha esposa fala que eu sou um cara hiper positivo, assim, pode estar acontecendo uma catástrofe de qualquer coisa. Seja quebrou um cano em casa, seja dentro da empresa um contrato enorme que a gente ia fechar, que está dando problema e que a gente vai perder uma conta. A forma com que eu lido com esses dois problemas é sempre de maneira muito positiva. O copo meio cheio é sempre a forma que eu tento enxergar as coisas. Então, quando você pega um jovem, a resistência à frustração, que é tão questionada numa geração Z, que está entrando agora do mercado de trabalho, talvez seja o principal que é questionado dentro de uma geração Z, é o quão resistente à frustração essas pessoas são de um ponto de vista do dia a dia. Porque na tua época você tinha que pegar um trem, tinha que ficar 40 minutos para ir. Hoje você abre o seu celular, você pede um Uber que a pessoa te leva, ou você pede um iFood que chega em 10, em 15 minutos. A dinâmica contextual do jovem hoje não tem tanta resistência à frustração. Talvez esteja emocional, de aceitação, outras coisas. E quando esse jovem vai para o mercado de trabalho, ele tem que entender que não é só tudo positivo. Talvez seja 99% do tempo ou 90% do tempo negativo. Só que você tem que entender que não é só o negativo que você tem que olhar e vislumbrar. Se apegue aos momentos positivos e torne esses momentos positivos tão positivos para você intrinsecamente, porque motivação é algo intrínseco, não é algo extrínseco. Ninguém consegue te motivar.
Você se motiva com o que estão te expondo. Fantástico. E você tem que entender que você é parte disso. Muita gente fala, não, a empresa não está me dando o contexto para eu ter automotivado. É automotivação. A empresa pode te ajudar nesse contexto para acelerar coisas muito positivas que tem dentro de você. Mas a motivação, ela é interna. Você tem que saber o que te motiva, se apegar a isso e não se apegar às frustrações. Foi o que me fez mudar na minha vida. Se eu tivesse me apegado à minha frustração de ser um péssimo... Eu fui realmente um péssimo aluno, tá, galera? Acho que vocês deveriam realmente ver meu boletim na época lá, ou conversar com minha esposa que tá comigo desde a 5ª série. Eu era o pior aluno da turma. Eu era o aluno que ficava no fundão. Eu não era bom em absolutamente nada. Então, assim, é difícil. Eu repeti inglês. Hoje eu falo bem. Então, assim, tudo é como você encara a tua vida. E mudar o teu chipzinho interno de se apegar às coisas positivas, estar resistente às frustrações, me fez ser quem sou hoje. E talvez eu sou muito grato porque eu consegui aprender isso muito cedo. Tem gente que demora muito tempo para aprender. Eu aprendi muito cedo e hoje eu olho e falo, quando eu olho para trás, eu consigo contar uma história de sucesso. Eu poderia estar aqui contando uma história de insucesso para você. Que eu fui um péssimo aluno, que eu não passei no trainee da Ambev, que eu não consegui tal coisa na minha vida, que eu não consegui tal outra coisa, mas eu sempre olho, olha que loucura, tá? Eu vou falar com uma coisa que pouca gente sabe. Eu tive câncer ano passado. Câncer de... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da glândula que é. Enfim. Eu tive câncer no ano passado, teve toda a jornada, fiz a operação, tirei, no final era um tumor benigno, que foi diagnosticado como maligno, e minha esposa, eu tava com um filho recém-nascido, câncer de tireoide, lembrei a palavra, tireoide, que eu tava diagnosticado, feliz e tudo mais, com um filho novinho, câncer, maligno, 2 centímetros, gigante, do nada, apareceu no exame. Se pegasse qualquer outra pessoa, aquilo poderia ter matado a vida, porque isso é muito a jornada, eu falei, cara, isso não é a minha jornada. A minha jornada não tem nada a ver com câncer, isso não é maligno, isso pode ser uma outra coisa. Vamos operar, tratei aquilo de maneira positiva, etc. Hoje eu nem lembro o nome do câncer que eu tive, turma. Pois é, esqueceu mesmo. Eu esqueci o nome do negócio. Então, assim, a dinâmica é encare as coisas de maneira positiva. Eu acho que isso que me fez mudar, e a escassez te faz mudar e ser uma pessoa excepcional, independente do teu contexto. Esse é o primeiro passo, né? Sim. Eu, assim, sou absurdamente fã do que foi e do que representa hoje o Ayrton Senna. Sim. Eu, quando tem que dar um exemplo de garra, de coragem, de perseverança, tal, eu sempre trago esse cara. E ele está aí, através do Instituto Ayrton Senna, cuidando de milhões e milhões de crianças que precisam de assistência, né? Ele foi um cara que acreditou muito em educação. E aí eu tenho alguns números, assim, meio que de cabeça, né? Esse cara, ele ganhou 41 corridas, morreu muito jovem. Super jovem. Ele ganhou 41. Mas ele largou na frente 65 vezes. Ou seja, ele largou mais na frente do que ganhou. Que e número ele incrível, correu não conhecia esse número. 161 vezes. Então, para ele ganhar 41, ele largou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Para ele largar na frente, de 161 foram 60. Só que é o seguinte, meu. Aí você tá pegando o espectro inteiro. Porque equipe ruim, equipe mediana, equipe boa. Nossa vida é assim. Momento, às vezes, está jogando contra, não tem muito o que você fazer, é o treino, é a resiliência, é a preparação, é saber esperar o momento certo, né? Fui reprovado lá no primeiro teste da Ambev, vou esperar a hora de chegar, e cara, e o que fica não são as 120 corridas que ele não chegou em primeiro, são as 41 que ele chegou. Perfeito. E esse cara era fodástico. O esporte talvez seja o maior paralelo que a gente pode entender, porque grande parte do esporte é frustração. O treino é frustrante, o jogo que você não ganha é frustrante. Corrida, tem 20 e tantas pessoas correndo. Um vai ganhar e talvez ganhe várias vezes e você nunca ganha. Então, a resistência à frustração, o esporte te ensina muito bem. Você pega a turma de grandes consultorias americanas, quanto da Bain, McKinsey e outras coisas, muita gente contrata pessoas que são do esporte olímpico porque sabem que essas pessoas são resistentes à frustração. Você pega grandes consultores americanos, muitos vieram do Navy SEALs, porque lideraram situações de crise, com tanta crise conseguiram entender que o contexto não era aquele, melhoraram aquilo. Então, assim, o ponto principal é, tem muita gente que está em grandes cargos de sucesso, principalmente corporativamente, que não tem uma formação brilhante, mas eles entendem a maneira. Então, assim, quando você pega Navy SEALs americano, ou grandes pessoas do esporte como um todo, muitos têm um paralelo muito grande com o mundo corporativo, muito pela questão da frustração.
porque eles sabem que frustração é parte do jogo. A dor, o sofrimento. A dor, o sofrimento, tudo. Tudo faz parte, né? Muitas vezes você tem que abrir mão das coisas, Super. né? Para que você tenha uma jornada de sucesso. Me conta um pouco da Ambev, aliás. Você tem que abrir mão de muita coisa. Super. Se você não tem tempo, que hora você tinha que chegar para começar a trabalhar na Ambev como supervisor de trade e marketing? Cara, eu vou contar o que eu fiz no início e depois, tá? Mas assim, na época que eu entrei na Ambev, eu trabalhava lá 8 horas por dia, né? Que é o regulamentado dentro do Brasil, mas trabalhava todo sábado também. E aí eu queria fazer, por exemplo, um MBA. Mas o sábado era um sábado por mês, não era um todo sábado, como tudo que você tinha que estar lá. Eu abri mão do meu descanso, de falar assim, turma, eu preciso fazer um MBA, eu preciso realmente, porque eu quero fazer, eu vou pagar, eu pegava todo o meu salário para fazer isso, e graças a Deus minha família me suportou dentro da minha história como um todo, mas, assim, a Ambev me suportou também, ela abriu mão um dia da semana para eu conseguir fazer um MBA, que ficava como todo dia, mas eu trabalhava todo sábado. Se eu pegar a histórica de trabalho dentro dos 10 anos de Ambev, é ano de cachorro, galera, assim, multiplica por 7 esses 10 anos, talvez sejam 70 anos em qualquer outro lugar, porque assim, eu trabalhava 14 horas, 15 horas todo dia, era cargo de confiança, não existe bater ponto e tudo mais, eu precisava entregar resultado, e eu precisava entregar mais um resultado do que a média da Ambev, que já é muito alta. Então, se você quer realmente ser mais do que os outros que estão dentro da dinâmica, se você tá num lugar que todo mundo é nota 3, você nota 4 já é muito bom, de 10. Ambev, todo mundo ali é nota 7, 8 para cima. Se você precisa ser bom, você precisa ser 9,5, você precisa ser 9,9, você precisa ser 10. Então, a barra tem que sempre estar acima. Se você quer evoluir, a barra tem que estar acima. Tem que estar acima. Então, a jornada de trabalho, de frustração e tudo mais, aí isso é parte ruim, tá? Que eu considero, mas me formou como pessoa. Eu já virei 2 noites seguidas trabalhando o tempo inteiro para fazer coisas que precisavam ser feitas. Isso eu não estava fazendo para Ambev, eu estava fazendo para mim, galera. É isso Legal. que a galera não entende. Eu estava fazendo aquilo porque eu acreditava no que eu estava fazendo e que aquilo ia me formar como uma pessoa melhor, que talvez tivesse mais oportunidade a partir do que o esforço que eu estava fazendo. Se eu estivesse esperando da Ambev ou de qualquer ente terceiro, você não necessariamente vai estar feliz. Porque você está fazendo para as outras pessoas e não por você. Eu costumo dizer, Felipe, que a gente não pode terceirizar nada. Zero. Perfeito. Zero. Então, às vezes, a gente, sei lá, vem em mente um político que de qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal, não interessa. Esse cara aí, ele é corrupto. Bom, primeiro que pro cara ser corrupto precisa ter 2 pessoas, então não é ele sozinho. Esse é um ótimo ponto. Eu nunca Esquece, tinha escutado cara. essa. Essa é maravilhosa. O fulano... Não, ele mais alguém, né? Aí depois você fala assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Porque é o seguinte, o Brasil é meu, é seu, é da tua esposa, da minha, dos nossos filhos. O Brasil é nosso, cara. Sim. Imagina o seguinte, você tem lá a tua casa, onde você mora com a tua família, e aí, sei lá, tem alguém que vai lá na tua casa, ou que administra a tua casa, que limpa a tua casa, sei lá o quê, que faz um monte de presepada. Você não pode virar e falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque é a tua casa. A responsabilidade é sua. E a partir do momento que a gente incorpora, né, o Brasil, que é tão grande, fala assim, não, esse país é meu, a responsabilidade de trabalhar para expurgar a corrupção é minha, e eu tenho que começar dando exemplo, e eu não posso ter nenhuma atitude que seja corrupta, ou de sonegação, ou de qualquer outra natureza. Eu tenho que ser reto, e eu tenho que combater todos os dias a irregularidade, porque esse país é meu. A partir do momento que você fala isso, né, você começa a entrar num processo, Felipe, onde nada mais você vai terceirizar. Uhum. Nada mais. E aí, quando você chega para trabalhar no Ambev, você vai olhar para o seu time, ou para o seu departamento, ou para a sua mesa, e falar assim: esta mesa é minha. Isso aqui é Felipe Atabi, não é Ambev. Ambev é o todo, eu não sou o todo, eu sou só isso daqui. E eu acho que esse é o gatilho que muda a nossa vida. Porque aí o desenvolvimento ele vai depender só de você. Se a Ambev não fizer por você o que você o que você faz por merecer, ou o que você almeja, o que você anseia, alguém fará. Não precisa se preocupar, mas foca em fazer as coisas, e eu tenho esse pensamento desde sempre, como se você fosse o sócio majoritário da Ambev. Não sou, mas você tem que agir o tempo inteiro. Tem uma frase que a Ambev fala muito, que é super legal, porque a Ambev é uma partnership, né, de pessoas sócias que estão ali tocando, porque tem sociedade, assim como um escritório de advocacia e outras empresas são.
Tem uma frase que me falaram quando eu virei sócio que foi muito legal, que é: você já era sócio antes de ser sócio. Fantástico. E por eu ser sócio antes de ser sócio, era aqui, não era o emblema que estava no meu peito, nem nada disso. Então, o que você coloca e como você encara a tua vida muda muito. O ponto da terceirização, que eu acho que é a maior dificuldade de todos os empresários da vida, assim, porque todo mundo que é empreendedor, a primeira pessoa que fundou a Ambev ou que fundou a Brahma e tudo mais, provavelmente era um empreendedor ou uma empreendedora que estava ali tentando fazer alguma coisa muito difícil, muito diferente da média das outras pessoas, que estava abrindo mão de muita coisa para estar fazendo ali. Hoje eu me coloco nessa posição, estou empreendendo há 2 anos, mais ou menos. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida? Eu poderia. Eu poderia estar como executivo de uma grande empresa, tendo lá meu plano de saúde, meu salário no final do mês e fazendo todo o restante, e tá tudo bem. Mas o poder do empreendedorismo, de estar olhando e estar construindo, é muito individual no início. Eu brinco que até talvez 100 pessoas no seu time como um todo, é muito da tua capacidade de atrair pessoas com um pensamento muito parecido com o seu, que independente do momento que você esteja ali, ela vai estar fazendo algo muito parecido contigo e replicando isso. Depois que você passa dessa zona de conforto, vamos colocar assim, você tem que trazer pessoas que, independente do mesmo pensamento que você, conseguem pensar diferente de você e complementar, mas mantendo um pouco da sua essência e trazendo algo muito diferente. Por exemplo, o Jean Gereissati, que hoje é o presidente da Ambev para a América Latina inteira. Jean, acho que está há 25 anos da Ambev. Ele é exatamente a mesma pessoa que fundou a Antártica há X anos atrás? Não é. Mas tem alguma coisa desse fundador da Antártica X anos atrás dentro do Jean até hoje, que é a capacidade de cultura de perdurar há tanto tempo, e ele se sente provavelmente tão dono da Antártica quanto o cara que fundou a Antártica há muito tempo atrás. Então, essa capacidade de formar pessoas que conseguem replicar e perdurar eternamente o que você construiu é a grande dificuldade de um empreendedor. Se você não for na tua empresa hoje, talvez alguma coisa de menos aconteça. Se eu não for trabalhar, hoje eu tenho uma empresa de mais ou menos uns 15 funcionários. Se eu não tiver na minha empresa hoje, talvez a empresa não perca um funcionário, talvez ela perca metade dos funcionários, porque eu faço muita coisa lá dentro. Eu sou o financeiro, eu sou o jurídico, eu sou um monte de coisa para trazer a empresa para o próximo passo, o Two Steps Ahead, que é o nome do podcast, que é super legal. O empreendedor não adianta estar um passo à frente, ele tem que estar muitos passos à frente, porque é ele que está puxando o cavalo, ele é o cavalo muitas das vezes puxando a carroça inteira, e muitas das vezes as pessoas não se enxergam. Então eu acho que a capacidade dessa terceirização como um todo, a formação de pessoas, criar um business não é sobre criar um produto, criar um business é sobre criar uma capacidade de um time que tem uma cultura tão forte que vai perdurar independente se você está indo trabalhar ou não. E isso sim é longevidade. Então, o que eu busco hoje dentro da minha empresa, que talvez seja a maior dificuldade dos 21 milhões de CNPJs que existem dentro do Brasil hoje, que existe muito MEI, que só depende da pessoa. Existe muito PJ pequeno, que também só depende da pessoa. Mas e uma grande SA, uma empresa que tem 1.000 funcionários? Será que depende tanto só de uma única pessoa ou ela conseguiu perdurar isso? Essa capacidade de lastrear, independente de você estar, é gestão de pessoas e gestão de cultura, que hoje é o que eu mais estudo, para te falar a verdade. Porque a capacidade de influenciar talvez um jovem que esteja dentro da sua empresa e quer jogar League of Legends ao invés de estar ali trabalhando contigo, ou um jovem ou uma jovem que quer estar fazendo qualquer outra coisa, talvez viajando o mundo ou escutando uma música que também não está ali, essa capacidade é o que vai fazer a nossa empresa perdurar por talvez mais gerações e não necessariamente a tua própria geração ou o teu próprio pensamento. Muitas empresas elas morrem no próprio empreendedor. Essa é a grande a diferença de empresas que realmente têm longevidade para as que não têm longevidade. Que legal, top. Para a gente encerrar o capítulo Ambev e caminhar, eu queria que você falasse sobre um tripé. Primeiro, não sei se você teve o maior desafio, a maior dificuldade, o maior obstáculo, muito novo, trabalhando numa empresa que provavelmente há muita gente mais sênior do que você. Né? Então, imagino que você tenha tido uma série de dificuldades. Se você tem um exemplo para trazer para cá, seria legal para a gente elucidar.
Esse é o primeiro tripé. O segundo, eu queria que você explicasse como foi se tornar sócio da Ambev. Como é que foi esse processo? O que significa exatamente virar sócio da Ambev? Legal. Já que são poucos sócios para uma empresa que tem milhares de funcionários. E o terceiro, eu queria que você contasse um projeto que foi muito legal que você fez, que você tem orgulho de falar desse projeto lá na Ambev. Boa, legal. Sobre sociedade, primeiro, porque eu acho que ela mistura uma dificuldade que você comentou com a própria sociedade em si. Ser sócio da Ambev é um processo muito longo e que depende de muita entrega, porque passa por um monte de comitê, passa por um monte de coisas que você tem que ir sendo validado para ser sócio determinado, você ganha participação dentro da empresa como um todo. A média de tempo, se eu não me engano, na época era de 10 a 12 anos, o tempo médio de uma pessoa virar sócia dentro da Ambev. Eu virei com 4 para 5 anos, mais ou menos, em termos de velocidade. Por que eu acho que isso aconteceu comigo? Existiam pessoas melhores do que eu, com certeza existiam pessoas e sempre vão existir pessoas melhores do que propriamente você. Mas o processo da Ambev de frustração, ele passa um pouco por isso. Eu fui aprovado em tudo que eu fiz? Eu fui o melhor funcionário em tudo que eu fiz? Não. Eu aprendi muito mais do que as outras pessoas com as jornadas que eu tive? Talvez sim. E aí isso me fez a pessoa um pouco especial no momento que eu estava. Então, quando a gente pegava o marketing da Ambev, que foi aonde eu virei sócio em si, eu já fui do comercial da Ambev e fui do marketing da Ambev. Mas quando eu virei sócio do marketing da Ambev, acho que o marketing da Ambev tinha umas 6 pessoas sócias. E na proporção de quantidade de pessoas sócias versus o tamanho da área como um todo, o marketing era uma das maiores, para te falar a verdade, em termos de proporção de sócios para a quantidade de funcionários que eu acho que na Ambev tinha 70 ou 80 pessoas na época que a gente estava lá. Só que os sócios eram ou diretores ou pessoas que vieram normalmente do mercado, porque você não forma alguém de marketing dentro da Ambev. Hoje sim, mas na época que eu virei, não. Muita gente vinha de fora, das grandes instituições, do marketing de outros lugares e acabavam assumindo. O que eu aprendi que era o meu diferencial versus todas essas pessoas? Eu não ia sair da Ambev e trabalhar em outro lugar para poder voltar e virar sócio do marketing da Ambev. O que eu aprendi foi que eu precisava conectar 2 pontos que essas pessoas não conectavam, que era a conexão de marketing com um time de vendas. E aí a conexão do marketing com o time de vendas me fez ser a pessoa que as pessoas olhavam no contexto onde o marketing deixava de ser comunicação e passava a ser negócio. E você precisava conectar esse ponto de, não adianta eu trazer o diretor de marketing da Philip Morris, não adianta eu trazer o diretor de marketing da Nestlé ou da Unilever para trocar as empresas aqui. Esse cara é um cara de comunicação. Quem é o cara que de alguma forma está vindo da base comercial da empresa, bebeu da fonte desse outro lado e entendeu o que é marketing, e você conecta os 2 pontos. E eu me coloquei nesse lugar, de entender que marketing era business, e no momento que eu estava virando sócio, que foi em 2016 para 2017, é exatamente isso, 16 para 2017, a jornada do marketing não era só colocar um filme na TV e simplesmente achar que estava funcionando. Você tinha que conectar com o mundo digital, você tinha que conectar com o time de vendas e fazer o incentivo do vendedor, dos 3.000 vendedores que a Ambev tem na rua todos os dias vendendo cerveja, para vender mais. Então era um marketing muito mais holístico, conectado ao negócio, do que simplesmente fazer um filme de comunicação, que era o que existia em grande parte das áreas. E isso me fez me diferenciar. Então, o que eu trouxe para ti de que marketing, eu falo muito isso, que marketing não é comunicação, marketing é business, isso eu falo porque isso foi realidade para mim. E eu só virei sócio na Ambev exatamente por causa disso. Por entender que o contexto estava mudando e eu replicar simplesmente o que todo mundo fazia em todos os lugares não ia me fazer virar sócio. Porque simplesmente se fosse isso, eu teria que sair da Ambev, estar em outro lugar, porque todos os diretores na época eram pessoas que vieram de fora da Ambev no ponto de vista de marketing, só que eu tive a oportunidade de pegar um contexto que mudou, entender que esse contexto estava mudando, entender que meu ponto de fortaleza versus todas as outras pessoas era realmente forte naquele contexto e acelerar ao máximo aquilo. Então, conectando os pontos e te trazendo eu já fiz outros podcasts e gravei, por exemplo, outras coisas que eu falei. Eu falei da Boêmia com o Gustavo Lima, falei do lançamento de Spaten no Brasil, de Bex. Eu vou tentar contar um diferente agora, justamente para trazer um ponto de vista diferente também. Mas talvez o que eu mais me orgulhe é, na época que eu virei sócio da Ambev, eu cuidava de uma área de planejamento estratégico e orçamento de marketing como um todo. Eu era o diretor de planejamento estratégico de todas as marcas e de marketing. Só que o marketing como função
estava caindo em termos de engajamento. Todas as pessoas que trabalhavam no marketing odiavam trabalhar no marketing da Ambev. O engajamento da área do marketing versus a área de logística, versus a área de vendas. Louco. Interno isso. Interno. Era bem pior. Era tipo assim, se for uma base de 0 a 100, o marketing lá era 40, as outras áreas eram 70, em termos de engajamento e vontade de trabalhar. As pessoas reclamavam da remuneração, as pessoas reclamavam da autonomia, as pessoas reclamavam que não tinham trilha de carreira, que precisavam sair da Ambev, reclamavam de um monte de coisa. E eu, junto com o CMO da época, a gente mudou a organização do marketing inteiro, mudou a trilha de carreira, mudou a remuneração das pessoas, resolveu, e a pesquisa de engajamento como um todo das pessoas que estavam no marketing saiu de 40 para 90. Nossa. E mudou completamente a jornada, o poder de sentimento de estar trabalhando. Então, assim, por que eu tô contando esse caso que eu tenho orgulho? Esse é um caso de gestão de pessoas que estavam extremamente desmotivadas, que estavam trabalhando no marketing e conseguiram performar muito melhor no ano que a gente talvez tenha ganho mais. A gente tem uma mensuração em marketing chamada força de marca, né? Brand Power, que normalmente grandes empresas mensuram isso para saber o quão forte é uma marca versus os concorrentes. Foi o ano que a gente mais ganhou esse Brand Power versus os outros anos. Não é sempre a alavanca, por isso que é o ponto que eu falo que é da alavanca. A alavanca nem sempre é que você acha que você vai apertar e vai fazer esse negócio acontecer. Talvez a alavanca seja a gestão de pessoas internas para motivar culturalmente essas pessoas que vão conseguir entregar mais resultado de um ponto de vista macro de marcas, porque elas entenderam outras coisas, criativamente estão melhores e vão entregar mais resultado. Então, por que eu trouxe esse? Porque era fácil eu trazer o do Gustavo Lima, de falar que a gente fez a live, era muito fácil eu falar da gente lançar uma cerveja que hoje é uma das que mais crescem na Ambev, que é a Spaten em si. Isso é legal para fora, mas o mais legal que eu tenho orgulho sim é disso, mas eu tenho super orgulho de o time muito mais engajado do que a média, um time entregando mais resultado do que a média, pessoas sendo funcionários e virando sócio dentro da minha gestão, reportando para mim. Isso é o que eu talvez tenha mais orgulho, que eu coloque num espectro maior, mas virar sócio da Ambev, eu acho que é a capacidade de conectar esses pontos que hoje não estavam conectados e entender que o contexto não estava indo para o lugar que era o do passado. O futuro era diferente, eu estava me posicionando para esse futuro. Que legal. E dificuldade? Obstáculos? Cara, dores. Obstáculos... Acho que a principal dor, assim, quando você é gestor e tá atuando, é que é tão difícil falar em dor na Ambev porque é só dor, pra te falar a verdade, tá? Assim, porque quando você tá num lugar que a meta que você tem pra ganhar bônus, provavelmente ele tá te dando uma meta muito maior do que já foi feito historicamente e que você talvez não saiba como bater, é tanto o processo tradicional. Exemplo, tá? Vou te dar um exemplo do Bernardinho. O Bernardinho, o treinador de vôlei e tudo mais, ele tinha uma frase muito legal que ele falava assim: eu não pegava as pessoas que eram as melhores, eu pegava as pessoas que eram as mais esforçadas naquilo. Ele conta uma história de um jogador que eu não tô lembrando agora, que chegou super jovem, com 16 anos, para treinar com ele, da favela, bem difícil, e que o cara treinou tanto que ele foi vomitar para voltar para treinar, porque ele queria continuar treinando e fazendo. Ele, naquele momento, ele falou: cara, essa pessoa é a pessoa certa, eu tô fazendo porque esse cara vai ser esforçado mais do que a média. Pode botar uma parede de concreto na frente desse cara, ou ele vai pular ou ele vai quebrar a parede para passar do outro lado. Então, por que eu digo que eu não lembro dos momentos tanto de esforço? Porque era todo momento esforço. Era todo momento dificuldade. Uma marca no ano passado faturava 400 milhões, você tinha que fazer ela faturar 1 bi no ano seguinte. Como é que você faz isso? Não é fazendo a mesma do que você fez no ano passado para fazer isso. Então, a meta, a Ambev sempre tem uma máxima muito legal, que é dar um osso maior do que a pessoa pode roer, ou dar um sapato maior do que a pessoa pode calçar, e entender se a pessoa vai conseguir calçar aquele sapato ou vai conseguir roer aquele osso. Meta bem desdobrada na Ambev é, talvez você conheça de 60% a 80% como bater ela. Os outros 40%, 20% você não vai saber. Te vira, né? Te vira, e esse é o escassez. Esse é o lado da escassez, de falar assim, é mais do que parece, mas é proposital para você entender que se você sonhar e entender que aquilo é possível, provavelmente vai ser possível. Sonho grande. Sonho grande é exatamente esse. A capacidade de sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. A diferença deles dois é a tua capacidade de enxergar que o sonho grande é possível e que você realmente vai conseguir chegar nele. Talvez você não chegue, mas talvez você vai conseguir entregar tanto mais que é legal
e que isso vai te remunerar e que vai te fazer crescer. Tem muitas vezes que você pode não bater 100% das metas dentro da Ambev, mas talvez você seja promovido. Porque é tão incrível o que você fez que não necessariamente é só a meta que vai te mensurar se você é um bom profissional ou um mau profissional. Então, o momento de dor é meio que padrão. É como treinar com o Bernardinho. Provavelmente eu teria que ter todo dia indo vomitar para voltar, para continuar treinando, porque é a forma de formação de pessoas extraordinárias. Eu acho que não tem ninguém que... O paralelo do esporte é muito incrível por isso. Tem alguém no esporte que fala, não, é super tranquilo, eu sou um cara maravilhoso, eu sou o melhor piloto de Fórmula 1, porque é uma habilidade inata do Senna que vai ser. Te garanto que ele treinou muito mais que a média, ele bateu muito mais carro do que a média, ele fez muito mais coisas do que a média porque ele realmente queria ser quem ele é, ele só foi quem ele foi porque ele realmente fez mais. Então, o paralelo do esporte tem muito mais momentos de frustração do que de não frustração. Todo dia é frustração, todo dia eu não consigo bater meta, todo dia eu não tenho o orçamento que eu quero, todo dia eu faço uma coisa. Hoje mesmo, ontem eu faço uma daily com umas empresas que eu acabo investindo para entender se elas estão indo bem, não estão, como eu posso ajudar. É uma daily de 15 minutos. Por que eu faço uma daily de 15 minutos? Consigo saber tudo o que está sendo feito em 15 minutos? Não. Mas aquilo é para mostrar para as pessoas que é igual escovar o dente. Todo dia você precisa fazer para você entender que você precisa melhorar. Você não está escovando o dente para não ter cárie. Você está escovando o dente porque você colocou na tua cabeça que aquilo é rotina. Se você coloca que crescer é rotina, se você coloca que entregar mais resultado é rotina, você vai ver problema todo dia, mas todo dia você vai tentar trazer solução, porque no dia seguinte você tem que escovar o dente de novo. Sim. Porque é padrão. E então, se parar de escovar, vai cair o dente. E vai cair o dente. Escovei 45 anos, parei a 2, não tem mais dente. Não tem mais dente. Então, é isso. Isso aí. Você falou do Senna. O Senna tem um episódio interessante. Ele, antes da Fórmula 1, no ano que antecedeu a entrada dele na Fórmula 1, ele correu 5 vezes, ganhou as 5. Então, ele era extremamente badalado, o cara, assim, todas as equipes queriam contratar o cara, tá? Pô, como assim? Você corre 5, ganha 5 numa categoria nova. Total. Aí a melhor equipe da época, que era a Williams, o convidou para ele fazer um teste, ele sentou no carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Essa imagem está disponível na internet. Ele chega de manhã, bate assim no aerofólio traseiro do carro e fala consigo próprio. Ele bate e fala assim, é hoje. Ele entra no carro, vai para a pista, primeira vez que está dirigindo Fórmula 1 e quebra o recorde da pista. Que legal. Então ele era um cara, assim, sem precedentes. E sonhava grande. Sonhava grande. Então, mas aí tem um problema. Quando ele foi para a Fórmula 1, no ano seguinte, contratado por uma equipe pequena, primeira corrida o carro quebrou, a segunda corrida ele completou. Ele terminou a corrida e foi parar no hospital, cheio de espasmos musculares. Ele não fazia ideia o que era... A força G do carro. O que era dirigir um Fórmula 1 40 anos atrás. Pô. E aí ele procurou um preparador físico aqui no Cobra, que ficou super conhecido, e perguntou pro cara, falou assim, escuta, quase morri, o que eu tenho que fazer? O cara falou, você tem que correr, né, jogzinho, tem que correr 2 horas, que é o tempo que dura uma corrida de Fórmula 1. O dia que você conseguir correr 2 horas, pô, você tá bom. Aí eles iam no velódromo ali da cidade universitária e ficavam lá correndo numa época que não tinha tecnologia, pô. Você não tem o reloginho da Apple pra você ficar monitorando o teu pace, né? O treinador com baita de um cronômetro grandão, acompanhando, medindo volta a volta. Enfim, né? Depois de muito treino, o que o Senna conseguia fazer? Ele corria 2 horas sem o apoio da tecnologia no mesmo pace. Isso é mais do que dedicação. Isso é uma entrega absurda, é um foco. Como assim, cara? Você passa 2 horas correndo com o mesmo pace. Uhum. Né? E aí o reflexo, né, era... Ele não errava, os caras vinham atrás dele, não conseguia passar, e o cara perdia o controle, perdia a concentração, saia da pista, o cara que estava na frente olhava no retrovisor, via que era o Senna, saia da pista, e o cara sempre intacto. Então isso é treino. E a dor de correr 2 horas? Cara, que mano é dor? Eu conto muito pro meu pessoal de história de Sony, os meus gestores 30 anos atrás, cara, usavam outras técnicas, né? A gente não tinha técnica de gestão de pessoas que tem hoje disponível, então era no chicote, era na ameaça. E, ó, você vai ser mandado embora amanhã se não fizer o impossível. Não, na Ambev né? teve muitos anos disso também, tá? Mas depois melhorou muito, hoje não é essa empresa. Não, a Sony, quando eu saí de lá, já estava diferente, mas no começo era terrível, cara. Eu tinha... teoricamente, eu tinha que cuidar de todos os shoppings de São Paulo. Impossível, não dá. Tem. Sem chance. Mas o meu gestor, ele falava assim pra mim, amanhã eu vou visitar uma loja de shopping. Se eu chegar na loja e não tiver material promocional, você tá demitido. Cara, a primeira vez que ele falou isso, eu falei, não, perdi o emprego.
Eu não sei que loja que esse cara vai. Tem sei lá quantos shoppings em São Paulo. Né? Dentro do shopping tinha 10 possíveis lojas. Vou perder o emprego. E aí, quem me ajudou muito foi uma colega. Você executou as 40 lojas. Não. Olha que interessante, né? O que é buscar o impossível, Claro. né? Diante de uma situação dessa. Porque eu trabalhava com som automotivo, era só tinha eu, o único promotor. E a Sony tinha uma equipe enorme de promotoras para vender televisão, né? Ficava no ponto de venda. E aí a coordenadora das promotoras me viu voltando, assustado, tal, não sei o quê. Falei, o que aconteceu? Eu falei, o cara é maluco. Falou que amanhã vai visitar uma loja aleatória, se não tiver material promocional do rádio, ele vai me mandar embora. Perdi o emprego. Ela falou, não, fica tranquilo. Aí tinha pager antes do telefone celular, ela manda uma mensagem para todas as promotoras, fala assim, arrumem a vitrine de rádio, porque eu chamar o Oscar vai passar em alguma loja e o Alexandre não pode perder o emprego. E aí as meninas faziam isso. Elas iam arrumando loja, mas esse meu gestor, ele era um cara muito bom, na época, assim, extremamente agressivo do ponto de vista da gestão, e aí ele sacou que tinha alguma coisa errada, ele não sabia o que era, mas, cara, toda loja que ele ia tinha material, e olhava pra mim e eu continuava sendo um só. Aí ele falava assim, amanhã eu vou visitar uma loja. E com você, se a gente entrar na loja e o vendedor não te chama pelo nome, é porque você não tem bom relacionamento. Aí ia lá, minha colega, e mandava o pager, olha, avisa todos os vendedores que quando entrar um japonês com um cara vestindo a camisa da Sony, tem que chamar de Alexandre. E assim a gente ia levando, ia superando desafios. Com qual dor? No começo, muita. E um ano depois, cara, eu nem sabia, não enxergava mais a dor. E hoje, quando eu conto algumas coisas, o pessoal fala, nossa, mas como é que você resistia? Eu falo assim, não sei, porque era um processo natural. Assim como é o processo do maratonista, é o processo dos malucos que fazem o Ironman. Eu falo assim, como é que esse cara aguenta? Sim. Ele aguenta porque ele treinou, ele se prepara, e eu creio que a nossa vida pessoal e profissional, ela gira por aí. Com certeza. E me diz uma coisa, você associa muito marketing com business, né? Qual que é a recomendação que você dá para uma empresa que fala assim, eu não tenho verba para marketing? Legal. Primeiro, por associar marketing com business, toda empresa ela tem verba para marketing, porque o time de comercial que você está colocando para vender o teu produto é marketing também, porque ele é business, no final das contas. Então, marketing, se fosse comunicação, talvez você não tivesse verba para ele. Porque você não ia fazer um post na rede social, talvez você não ia colocar alguma coisa no Google Ads, ou não tá no outdoor, ou não contratar um influenciador. Mas se você tem um produto e você não tem ou um time comercial ou um site para vender, você não tem um produto, concorda? Você não tá vendendo em absolutamente lugar nenhum. Então, assim, marketing é muito mais sobre o canal de venda. Porque é o time comercial. Muitas empresas separam o que é marketing do que é o comercial. Empresas do futuro não separam o que é marketing e o que é do comercial. Isso é uma coisa única que você atua entendendo o comportamento do consumidor e vendo quais alavancas vão acelerar mais o teu crescimento. Exemplo, um escritório de advocacia precisa ter Instagrams muito bonitos ou sócios com relacionamento muito bom que vão acessar empresas que tenham dores de ter os melhores advogados atendendo. Ele precisa de sócios com o melhor. É B2B, não é B2C. Ele não adianta colocar um filme bonito do advogado dentro da Globo. Isso não vai trazer mais resultado para ele. Ter um advogado como sócio dentro da tua gestão, talvez sim. Então, por que eu digo que marketing é business? Se você não entende o contexto no qual a sua empresa está inserido, simplesmente pegar e colocar coisas no Google, na Facebook, Instagram, TV, outdoor, influenciadores, que são ferramentas e alavancas de comunicação tradicional, não vão fazer o teu business vender mais. Eu recebi uma ligação ontem, tá? Não vou falar o nome da pessoa justamente para isso. Eu recebi uma indicação de uma pessoa falando, olha, conversa com uma Tab que talvez ele consiga te ajudar. A pessoa veio na ligação e falando assim, a Tab, eu quero montar um time de marketing. Eu não sabia nem qual era a empresa dele, tá? Aí ele falou assim, mas eu falei, deixa eu entender o contexto da tua empresa. Por que você quer uma equipe de marketing? Ele falou, não, porque eu acho que eu tenho que estar na rede social, eu tenho que estar no outdoor, eu tenho que estar fazendo tal. Eu falei assim, mas o que tu vende? Ah, não, eu sou uma construtora. Eu falei, quantos clientes você tem? Ah, não, eu tenho 16 clientes. Quantos clientes geram de faturamento? Ah, 300 milhões de reais em faturamento para minha empresa. Como você conseguiu esses 16 clientes? Ah, não, eu consegui 16 clientes através do meu relacionamento. Ah, legal. E
por que você quer fazer marketing? Porque na cabeça dele, marketing era simplesmente comunicação. Ele falou, não, porque eu acho que eu vou ter mais cliente fazendo Instagram, eu vou ter mais cliente fazendo determinadas outras coisas. Aí eu falei assim, mas por quê? Ah, não, eu contratei uma agência, tô pagando 20 mil reais, agora eu tô começando a fazer conteúdo, tô começando a fazer... Eu falei, mas por quê? Ele não sabia identificar o porquê que a empresa dele precisava fazer marketing, ele estava fazendo marketing. Então, assim, não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. É sobre você entender a alavanca correta para apertar. Essa pessoa que eu estava conversando, ele não tinha uma pessoa comercial no time dele. E ele queria fazer Instagram e ele queria fazer outras coisas. Você não tem um diretor ou uma diretora ou uma gerente comercial dentro do seu time para poder vender para 17 clientes e não 16, e você quer estar na rede social. A rede social, ela funciona para algumas coisas, ela não funciona para absolutamente tudo. A comunicação, que é muito confundida com marketing, funciona para alguns tipos de business, normalmente B2C, que é focado no consumidor final. O marketing B2B não é comunicação, é relacionamento. Você tem que chamar, por exemplo, ferramenta de podcast. Podcast é uma ferramenta de marketing para geração de relacionamento se você quer abrir portas. Eu, por exemplo, tenho um podcast que tem quase nada de visualização. Para mim não tem problema nenhum. Eu uso para convidar pessoas para estarem na minha frente durante 2, 3 horas, batendo um papo comigo, me conhecendo, assim como o Alexandre me conhece mais agora. E provavelmente a gente criou um movimento de conexão que, se algum dia eu te ligar tentando te vender alguma coisa, provavelmente você tem uma propensão muito maior a comprar. Isso é o marketing B2B, é relacionamento. Não é fazer simplesmente Google, Outdoor ou qualquer coisa. Fantástico. Então, assim, você tem que entender o que é a alavanca do teu negócio. A alavanca do teu negócio, primeiro, é B2B ou B2C? Qual quantidade de clientes você tem? Como esses clientes vieram para você? Como são os outros concorrentes que você tem? Como eles ganham cliente? Qual é o teu ticket médio de venda? Um spa de um hotel da vida que tem um ticket de diária de 17 mil reais versus um hotel que tem uma diária de 25 reais, você acha que é a mesma forma que o marketing vai trazer para alguma pessoa que tem um poder aquisitivo que paga uma diária de hotel de 17 mil versus um poder de aquisitivo que tem uma diária de 25? Talvez o de 25 reais você pode fazer no decolar.com, no Booking e tudo mais. O de 17 mil reais por mês, por diária, você não vai boocar ele através do Booking ou do Decolar. Provavelmente alguém vai te indicar ou ter uma rede de relacionamento. Então, assim, a dinâmica do teu negócio é entenda por que marketing é business. Porque tudo isso aqui que eu tô falando, na essência, se você for uma grande empresa e entender, as pessoas vão simplesmente falar que marketing é comunicação. Entender as alavancas do seu negócio, que talvez seja colocar um vendedor a mais dentro do seu time comercial, é marketing. Simplesmente pegar uma coisa e colocar na rede social ou botar uma coisa de Google Ads é comunicação. Eu sou uma pessoa de marketing, por isso que eu me coloco como uma pessoa de negócio. Que legal. Uma pessoa de marketing consegue olhar o seu DRE, o seu P&L e entender quais são as suas alavancas de negócio e saber se teu unit economics, de como você ganha dinheiro, está dando certo ou dá errado. Uma pessoa de comunicação não sabe fazer isso. Que legal. Então, não tenho dinheiro. Primeiro é como a tua empresa ganha dinheiro, para você entender quais são as alavancas, para daí sim acelerar essas alavancas. Isso é uma pessoa de marketing. E nem todo mundo precisa de uma pessoa de marketing, tá? Tá. Não, eu te fiz essa provocação porque eu tenho refletido bastante. A nossa empresa, o Grupo R70, nunca precisou de muita exposição, porque o nosso negócio é B2B, basicamente, e quem que a gente atende? Montadora de automóvel. Não adianta eu ficar bombando no Instagram, falando da central multimídia, que nem minha é, na verdade, porque a hora que eu desenvolvo a central multimídia, sei lá, da Volkswagen, vai sair com a etiqueta da Volkswagen, é o logo da Volkswagen, ela é parte de um veículo da Volkswagen, então não tem muito o que a gente ficar trabalhando nesse sentido, né? Agora com a Tayson muda um pouco, porque embora a gente tenha um negócio B2B, a escala é muito grande, a gente começa a falar com muitos instaladores ou integradores, condomínios, prédios, shoppings, tal, e aí começa a mudar um pouco a dinâmica, e a gente começou a estruturar a nossa área de marketing há alguns meses. A Lucília é a head da área de marketing. E na minha cabeça, assim, bom, por que eu não tenho uma verba de marketing? Ou porque eu não preciso, como você falou, ou porque eu ainda entendo que marketing não tem nada a ver com vendas. É comunicação. Venda é receita. Exato. Marketing é despesa. E a sua explicação ela é fantástica, né? Assim, marketing não é comunicação, marketing é parte integrante da equipe de vendas. Eu
a marketing, me corrija se eu estiver errado, a tua linha, assim, marketing precisa investir com um propósito De vender. linkado ao time de vendas. É isso aí. Não existe vendas sem marketing ou marketing sem vendas quando você tem os dois times juntos ali. Tá correto? E aí muda a vida. A hora que você tem essa... Você tem esse insight, muda completamente. E você só consegue entender isso quando você tem escassez. Porque você tem R$1 para investir. Você tem você tem um restaurante. Você bota um garçom a mais ou você bota isso nas redes sociais? Isso é o que é a diferença. Porque talvez o garçom, a forma de atender, traga mais gente. Tem uma frase boa que é a diferença de comunicação, a diferença de branding, que é diferente de comunicação, e a diferença de UX, né, que é experiência. Comunicação é como você convidar alguém para sair. Você convidou a Lucila para sair em algum momento, você teve que comunicar isso que você queria e envolvê-la nesse sentido. Branding é o porquê a Lucila disse sim ao sair com você. Porque ela viu algum propósito de olhar e falar, tem alguma coisa diferente nele, então faz sentido eu sair com ele. User experience foi o porquê que ela voltou. E vocês saíram outras vezes. Porque se fosse só comunicação, você teria que fazer várias vezes essa comunicação para ela dizer sim. O branding da pessoa ser quem você é e um contexto de que você estava inserido fez ela dizer sim mais rápido. Fantástico. E o casamento a longo prazo é simplesmente o que fez vocês estarem casados há tanto tempo e terem 2 filhos dentro dessa jornada inteira, que é a experiência do usuário como um todo. Muita gente entende que é só comunicação. Não é só comunicação. Por que eu falei ter um garçom a mais dentro do teu restaurante ou investir em redes sociais? Porque a experiência da pessoa que está indo ali é mais barato você fazer com que ela volte do que você tentar pegar novas pessoas para trazer para dentro do teu business. B2B é muito assim. Você tem quantos clientes? Você provavelmente tem poucos há muitos anos. Sim. Porque você tem marketing. Marketing teu a experiência do cliente. Relacionamento, como você trata, como sua equipe traz. Isso é a essência do marketing. Então, o ponto principal é você tem que entender as alavancas. Legal. Se você não entende as alavancas, não tem como trabalhar. Tá bom, então eu vou pegar o gancho nas alavancas e pra gente falar da For Equity. Legal. Então, Ambev, Forbes, sai da Ambev, vai para Stone, não é vender cerveja, é vender meio de pagamento, é outro Perfeito. entendimento, mas aí vem a virada de chave, agora você mudou de lado, agora você é um empreendedor. Perfeito. Eu ouvi você falando um termo recentemente de intraempreendedorismo, né? E eu achei muito legal, porque eu costumo dizer que o seletista, ele também pode ser um empreendedor. Super, eu sempre fui um empreendedor. Então, e aí você veio com um termo que eu vou mudar o meu vocabulário, que é o intraempreendedor, né? Estou empreendendo dentro de uma empresa ali que não é minha. Agora não, agora você é o empreendedor de fato, você tem a sua empresa. E eu queria que você trouxesse um pouquinho o porquê da For Equity, como é que funciona, como é que ela pode ajudar as empresas a crescerem, o que é que está por trás. Legal. Começando, por favor, dos teus 2 sócios, que tem uma questão muito interessante, eu foco muito no jovem, porque eu acredito nessa troca. E você tem um sócio mais velho e um sócio bem mais novo. Perfeito. Né? Então, conta um pouquinho como é que vocês estão organizados e o que é que vocês fazem. Legal. Eu vou falar um pouquinho, porque assim, a gente tem 2 empresas, uma a gente comunica menos e outra a gente comunica um pouco mais. Uma é a For Equity, que é o que eu vou explicar, que é o fundo de investimento, e a gente tem uma segunda empresa que talvez até dentro do contexto aqui faça mais sentido, que é a Media Credit. E elas atuam fazendo no mesmo problema, mas por vieses diferentes. Então, o ponto do intraempreendedorismo primeiro. Por que eu dou muito da minha vida, agradeço muito a Ambev como um todo? Porque a Ambev, ao ser sócio da Ambev, você é um empreendedor. Ninguém vira sócio da Ambev porque simplesmente está ali batendo ponto, bonitinho. Provavelmente você está intraempreendendo com um olhar de dono, de sócio, tentando criar novas coisas para trazer mais receita para dentro da empresa ou trazer mais eficiência e você é valorizado por isso. Então, quando eu olho, eu me sentia dono da Ambev. Tem uma frase que é um dos princípios dos 10 princípios da Ambev, que é sentimento de dono. Você precisa, se você simplesmente entrar e quebrar a xícara, se você não é dono daquilo, é aquele negócio da casa que você botou do Brasil. Quebrou. Tá tudo bem. Se você é dono daquilo, você realmente vai tratar aquilo de uma maneira diferente e vai tentar ver. Então, o intraempreendedorismo, por que empreender é muito legal? Porque você é dono da coisa que você está fazendo. Só que intraempreender é você ter esse mesmo sentimento dentro de qualquer, sendo um CLT talvez, estando ali dentro.
tem empresas e business em si que te valorizam por isso, te tornam sócio do próprio business. Tem business que não te tratam dessa forma. Provavelmente os empreendedores ou intraempreendedores dentro das grandes empresas que não são valorizados e não têm esse sentimento de sociedade ou de... Não é só sobre ter a ação da empresa, é ser retribuído, ou com remuneração, ou com sendo funcionário do mês. Você precisa ser valorizado dentro do contexto que você está, para você continuar valorizando os intraempreendedores. Então é um pouco disso. Eu sempre fui um empreendedor, seja dentro de grandes empresas, seja empreendendo agora. Então, no empreendimento atual, o que é um pouco da minha jornada? E por que eu falo sobre jornada? Porque talvez não seja uma única empresa, é um ecossistema. O que eu vi que é a principal dor hoje de qualquer pessoa que queira investir em comunicação, de um ponto de vista de marketing? É falta de capital. Grande parte das empresas hoje, seja você uma grande empresa, seja você uma pequena empresa ou até um MEI, ter o capital para investir e buscar retorno, mesmo sem saber se aquele retorno é verdadeiro, e você sabe, é a maior dificuldade. Se eu te falar, vamos pegar 100 mil reais da tua empresa e fazer um investimento, você vai falar, não, peraí, talvez 100 mil reais eu tenho que fazer outra coisa, que calma aí, não, calma. Então, a dinâmica de comunicação, agora menos sobre marketing, mais de comunicação, a principal dor é orçamento. A segunda principal dor, depois do orçamento, é saber o que tem que ser feito. Então, com aquele dinheiro que você tem. Porque se você nem o dinheiro tem, você não adianta você ficar elucubrando com o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, o que a gente viu de dor? Em algumas empresas que não têm o capital e que a gente quer virar sócio dessa empresa e que acredita no futuro dessa empresa, a gente traz a mídia que vai fazer a divulgação e ao invés de você pagar por essa mídia, a gente vira sócio da tua empresa, pega uma participação societária da tua empresa para ajudar nessas divulgações. Traz um influenciador, traz um canal de TV, traz um canal de outdoor ou qualquer outra coisa. Hoje a gente tem próximo de 250 milhões em parcerias com canais de comunicação, seja influenciadores, canais de TV e de outdoor, que equivale a dinheiro, e a gente busca empresas que normalmente são do mercado de investimentos, que a gente chama de VC, né, de Venture Capital, para co-investir com outros fundos de investimento nessas empresas e pegar uma participação societária. Então, hoje a gente tem próximo de 80 milhões de reais em participações societárias de grandes empresas, como o Quinto Andar, como a Shopper, como a Daqui, como a Finanzero, a Asus, Justus, a última Connect agora. Então, a gente tem hoje próximo de 8 investidas, que a gente entregou para essas 8 investidas 80 milhões em equivalência de mídia para elas serem divulgadas e pegou participação societária. Essa é a ForEquity. Mas nem toda empresa quer ceder participação societária. Esse é um meio de pagamento. Eu poderia estar querendo pagar, ao invés de efetivamente ceder participação societária da minha empresa. E aí a gente criou a Media Credit, que é uma empresa de crédito de mídia. Você não precisa ter capital efetivamente ou ceder participação societária. Tem empresas que poderiam só utilizar, não ganhar um novo sócio, mas só utilizar simplesmente esse crédito de mídia que a gente tem para acelerar todo o crescimento e ela talvez tope pagar em 10 parcelas, não à vista, como seria em qualquer outro mercado. Então a gente criou a Media Credit, que é uma empresa de mídia que dá créditos de mídia para você investir ou no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no outdoor, ou contratar um influenciador, ou ir para a TV. A gente analisa a sua empresa, vê se ela é saudável. Se ela é saudável, a gente dá, assim como um banco dá um limite do cartão de crédito para você utilizar, Sim. A gente faz a mesma coisa. A gente analisa a tua empresa e te dá um limite de uso para você utilizar, sempre você precisar botar a mão no bolso agora, botar a mão parcelado para acelerar a tua empresa através da mídia. Que legal. E nesse processo da Media Credit, você tem alguma interferência em relação à escolha da mídia ou a empresa escolhe a mídia que ela quiser? Ela escolhe a mídia que ela quiser, mas se ela quiser ter a nossa interferência, a gente pode ter a interferência. Por quê, tá? Dar crédito no Brasil é super difícil, né? Você não pode bater no banco e a pessoa vai analisar teu histórico, vai analisar um monte de coisa para te dar efetivamente o crédito. Só que todos eles utilizam uma forma de dar crédito muito tradicional. Eles usam os birôs de crédito. Ele analisa o teu perfil de crédito, se você é um bom pagador, se você tem um imóvel, se você tem um carro no seu nome, se você já é devedor no Serasa. Ela analisa um monte de informação. Mas todas elas analisam da mesma forma. Por que a gente, na Media Credit, criou a Media Credit? Porque se a gente estivesse analisando as empresas da mesma forma que os bancos analisam,
simplesmente a gente ia dar dinheiro igual o banco dá dinheiro. Talvez para pouca gente. Tem pouca gente que tem limite no cartão de crédito, por exemplo. Porque tem pouca gente que tem limite de crédito e tem todo o histórico. O que a gente faz é, baseado na nossa expectativa do quanto aquele investimento que ele está prevendo vai gerar de retorno para a empresa, a gente acredita ou não acredita no que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, uma das empresas que a gente tem, eu não vou falar o nome para não expor, mas a gente deu uma linha de crédito de 1,2 milhões de reais para uma empresa. Ela queria pegar todo o dinheiro dela e botar em outdoor. Aí eu falei assim, se for para isso, eu prefiro não te dar essa linha de crédito de 1,2, porque provavelmente você não vai me pagar. Que ele vai colocar, esse negócio não vai trazer resultado para você, não vai mudar nada no teu dia a dia e você vai esquecer. Eu ia parcelar para ele, acho que de 18 vezes. Dava uns 80 mil reais por mês que ele ia pagar. Só que ia chegar em algum momento que ele ia parar de pagar, porque ele não via o retorno efetivamente do que estava sendo dado. Aí eu falei assim, se você for para esse lado aqui de ir para influenciadores, ir para um canal digital, fazer determinadas coisas que é baseado na experiência, talvez faça mais sentido para você. E tá sendo super legal para ele, porque realmente tá trazendo muito mais resultado. Então, quando eu falo do score de crédito, a gente influenciar no plano está misturado dentro do score do crédito. De falar legal. assim, faça dessa forma, que eu te dou a linha, que talvez você tenha mais resultado fazendo isso. O resultado vai vir. O resultado vai vir e você vai conseguir pagar esses boletos muito melhor. E de onde veio a ideia da For Equity? A ideia da For Equity, na verdade, desde a época da Ambev, eu já auxiliava muito o empreendedor que estava no início, que estava fazendo coisas legais. Clientes da Ambev? Não. Não? Eu sempre tive uma coisa de devolver as coisas que eu aprendi para outros empreendedores de graça, tá? Então, Cara, assim, tanto legal. que as pessoas me mandam mensagem no LinkedIn e etc., e eu respondo absolutamente 100% das pessoas, tá? Se você que está escutando a gente me mandar mensagem no LinkedIn ou no Instagram, saiba que eu vou ver e vou te responder. E se você quiser marcar uma ligação, um call para conhecer, da mesma forma que eu respondi a Lucila quando ela me mandou mensagem, eu não precisava ter respondido. Eu respondi porque eu quero estar aqui, porque eu quero retribuir, porque eu quero passar conhecimento. Cara, que então, legal. a dinâmica, isso é meu, assim, sempre foi meu. Minha esposa me critica pra caramba, tá? Ela fala assim, cara, você tá perdendo um monte de dinheiro porque você não cobra nada de ninguém. Eu não cobro porque é pra devolver. Porque eu já tive muito benefício na minha vida com outras coisas. Não é um a mais ou um a menos que eu vou ganhar que vai mudar a minha vida agora. Talvez a jornada inteira mude muito. Então, o que eu fiz é, desde a época da Ambev, eu mentoro empreendedores. E um deles era um empreendedor de Londrina que tinha um e-commerce, faturava até legal, faturava uns 3 milhões, mas já estava fazendo isso há 7 anos, e ele me trouxe um modelo que ele conhecia, que ele falou, cara, eu estou precisando mudar um pouco a cara do meu business para crescer mais, não tenho dinheiro para fazer grandes investimentos, vi um modelo lá fora chamado de Media por Equity, que você trocava a participação societária para trazer pessoas que são mais relevantes para dentro do teu negócio em si, e ele falou assim, cara, eu queria ter um influenciador como sócio da minha empresa. Eu falei, cara, legal, nunca fiz isso, mas eu tenho contato de vários influenciadores, acho que eu posso te ajudar. E ele falou, cara, eu quero ser sócio do Caio Castro. Aí eu falei, cara, Caio Castro eu tenho contato. Entrei em contato com o Caio Castro, falei, cara, essa empresa, eu já mentoro eles há 1 ano e pouco, eles são super legais e tudo mais, eles querem virar teu sócio, vamos fazer um deal legal aqui e tudo mais. E aí, em 2018 para 2019, a gente fez o primeiro deal de mídia, nem existia For Equity ainda. Eu estava como diretor de marketing da Ambev. Eu ajudei esse rapaz a fazer o deal de mídia por equity com o Caio Castro, a Key Design, enfim, a empresa cresceu 10 vezes depois disso, então foi um negócio super legal. Então, assim, eu aprendi um pouco ali. Na época da Stone, que também não tinha tanto capital, eles já haviam feito esse modelo com um dos players brasileiros que são mais legais que com a Globo. Então, a Globo virou sócia da Stone, se você jogar dentro do Google e perguntar Stone e Globo, você vai ver que eles são sócios, por isso que a Stone ativa o BBB pra caramba. Aquilo não tá sendo pago com dinheiro, aquilo está sendo pago com equity que foi dado para a Globo. Então eu já convivi um pouco mais com esse modelo ali e eu resolvi, falei, cara, talvez seja um business legal que pode muito mais gente entender e eu trouxe a For Equity por isso. Isso já existe no mundo há mais ou menos uns 26 anos. Eu fui aprendendo isso, estudando isso depois e trazendo. Então tem fundos como o meu, que são da For Equity na Alemanha, que é o German Media Pool, tem fundos na Suécia, Estocolmo, na verdade, tem fundos no México, na Índia, que já fazem isso há muitos anos e são muito bem sucedidos. Basicamente, o que a gente fez é trazer isso. A Globo já existia aqui no Brasil com a Global Ventures fazendo isso, com a Stone, com o Quinto Andar, com várias outras empresas. A gente simplesmente pegou e viu todos os outros players, não só a Globo, com essa mesma possibilidade e trouxe esse benefício para todo mundo. Legal. E os seus 2 sócios? Meus 2 sócios. Na verdade, eu tenho 4 sócios. Eu tenho mais sócios do que estão expostos, tá? Então,
Eu tenho o Renato, que é meu sócio majoritário da empresa junto comigo. Ele foi o CMO da Netshoes, então ele é um cara que entende muito de marketing digital, de canal de aquisição digital. É um dos expoentes disso no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, eu toco a empresa daqui, ele fica de lá tocando. Então eu e ele somos os majoritários dentro da empresa. E quando a gente estava bem no início, a gente conheceu duas pessoas muito incríveis, que é o Davi Halaban e o Eduardo Loureiro. São duas pessoas que, enfim, estudaram juntos, são super jovens, têm 23 e 24 anos. Um deles se formou no exterior e veio para cá. E a gente cruzou o caminho, primeiro com um deles, que tinha trabalhado com pessoas que tinham trabalhado comigo na Stone e indicaram eles, e um indicou o outro e trouxe para dentro. Então são jovens, muito mais jovens do que a gente. Eles não estão mais no dia a dia da empresa. Hoje eles trabalham em outras empresas, mas continuam como sócios nossos dentro da operação da ForEquity. Mas, cara, contribuíram muito, assim, porque são pessoas muito inteligentes, muito bem relacionadas, jovens, com um pensamento completamente diferente do nosso, e que contribuíram para a formação da empresa como um todo. Que bacana. E qual que é o nicho que você busca hoje? Que tipo de empresa que, se estiver te assistindo, fala assim, cara, a ForEquity é para mim? Eu acho que tem dois tipos de empresa. Um para ForEquity e o outro para Media Credit. Ótimo. Para Media Credit, são empresas que hoje têm a ambição de querer investir em marketing, mas não tem todo o capital para fazer isso. Então, assim, você pode ser um restaurante, você pode ser qualquer tipo de business que queira investir mais em marketing, só que não tem o conhecimento e também não tem o capital para fazer. Mas talvez tenha um business muito bom. Então, que ele ganhe dinheiro, faça. Então, a gente vai analisar a sua empresa, vai ver realmente se você precisa do tipo de mídia que você está querendo, porque como é o caso que eu te contei, a pessoa não precisava de outdoor, então a gente vai analisar e entender se você precisa ou não. Isso vai fazer diferença para o seu negócio. Se for fazer e sua empresa for saudável, com certeza a gente vai te dar uma linha de crédito e vai te ajudar a acelerar no crescimento. E na ForEquity é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais restrito, tá? Tanto que a gente tem só 7 empresas que a gente investiu e a gente analisou mais de 350 empresas. Por quê? Porque para virar sócio da empresa, se eu te propor hoje para virar seu sócio, quanto tempo é um casamento, concorda? Sem dúvidas. Quanto tempo a gente vai ter que se conhecer, quanto tempo eu vou ter que analisar a tua empresa, você me analisar para saber se faz sentido. Então, na média, demora de 7 a 1 ano e meio o processo da ForEquity como um todo. Então, no business da ForEquity, normalmente são empresas do mercado de Venture Capital, como é o caso do Quinto Andar, como é o caso da Shopper, que tem investidores institucionais. Não é só o empreendedor sozinho, são pessoas que já colocaram dinheiro e investem na empresa e a gente co-investe com essas pessoas, porque eles são empresas que têm essa mentalidade maior de investir. Teu caso, eu não sei se é o teu caso ou não, mas provavelmente você empreendeu. Você pegou o seu próprio dinheiro, colocou, você não tem sócios que entraram com capital, colocando dinheiro. Então, a dinâmica da maior parte dos negócios brasileiros é menos sobre sociedade, que é o caso da ForEquity, e muito mais o caso da Media Credit, são empresas saudáveis, legais, que não têm todo o expertise de marketing interno, não têm a verba efetivamente ali, mas poderiam se beneficiar muito de uma linha de crédito com conhecimento para acelerar o negócio dele. Legal, perfeito, entendido. E para a gente fechar aqui a parte profissional e fazer o fechamento do podcast, voltando um pouquinho do lado pessoal, a gente fala muito hoje de growth. Legal. Growth. Você, mentor da G4, deu aula para a Lucila. O que é growth e como é que a gente mede se a gente está no caminho certo para a gente poder fazer a empresa crescer, falar assim, não, marketing é legal pra caramba, estou escolhendo as alavancas corretas. O que a gente tem hoje de métrica, de estratégia para a gente ter uma noção da direção? Boa. Eu vou desmistificar a palavra growth, tá? Porque assim como eu falo que marketing é negócio, growth é uma metodologia, ela não é uma área. Então, assim, o que é growth, na essência do growth? Growth veio de uma mentalidade de crescimento o tempo inteiro. Quando eu falo que eu faço aquela reunião diária de 15 minutos, aquilo é uma metodologia de growth. De olhar todo dia, usando de maneira mais leiga, não tem o olhar do dono que engorda o porco, Sim. que é sempre falado. É exatamente a mesma coisa. É você olhar aquilo e falar, eu sou dono disso, deixa eu olhar todo dia para ver se esse negócio melhora. Deixa eu fazer testes aqui para saber se isso vai melhorar. Não, deixa eu tentar fazer um outro aqui. Então, growth que todo mundo fala, se diz growth marketing, se diz growth não sei o que lá, aquilo é uma metodologia. Provavelmente você fez growth da sua empresa a sua vida inteira.
Você está olhando o tempo inteiro, pensando em casa, como você cresce mais, você faz a reunião para tentar dar uma acelerada na pessoa. Então, a palavra growth ela é muito confundida com uma área de growth dentro das empresas. A área de growth não existe, ela é uma mentalidade que deveria estar em 100% das pessoas, seja você uma pessoa jurídico, financeiro, para trazer otimização o tempo inteiro, para trazer mais crescimento. Então, pegando agora no growth marketing, que é o que a turma fala. O que é growth marketing? É uma mentalidade para marketing de o tempo inteiro estar fazendo investimentos e mensurando aquele investimento e aumentando ou diminuindo aquele investimento. Então, por exemplo, growth no caso de growth marketing, que é um pouco do que eu ajudo empresas. Essa reunião diária é para eu olhar o quanto que foi a venda no dia anterior, quais foram as alavancas que fizeram aquelas vendas acontecerem, quais a gente vai acelerar 10%, quais a gente vai diminuir 10% para aumentar o que está dando certo, para diminuir o que está dando certo. É você entender que a jornada, no caso deles são e-commerce, então tem venda todo dia, eu vou entender que eu tenho que acelerar. É como se você fizesse a avaliação de desempenho do seu time. Todo dia você vê quem está indo bem e quem está indo mal. Todo dia seu chefe lá na época da Sony visitava para saber se está indo bem ou está indo mal. Aquilo é uma mentalidade de growth. Ele precisava fazer aquilo? Ele não precisava fazer aquilo. Ele fazia aquilo porque ele queria te desenvolver, ele fazia porque ele queria realmente fazer com que as pessoas que estivessem lá entendessem que aquela alavanca é a que faz a diferença para o crescimento. Então, growth nada mais é, na tradução literal, crescimento. Então, é uma metodologia de crescimento que você aplica dentro das empresas para crescer a qualquer custo. No caso do G4, eles colocam lá a lógica de growth marketing, que é entender como o canal digital, que é misturado muito com esse canal de growth, porque você consegue mensurar R$1 que você coloca no Google, quanto esse R$1 vai voltar. Tem empresas, gente, que investem no Google, no Facebook, que R$1 investido volta 30. Será que eu deveria estar colocando mais R$1 ali dentro para voltar mais 30? Tem empresa que você coloca R$1 e volta 0,5. Vale a pena continuar colocando R$1 para voltar 0,5? Se fosse um caixa, um bingo ali, talvez você não continuasse apostando nas suas fichinhas. Então, esse entendimento e a lógica de growth é, primeiro, que é uma mentalidade de crescimento, e segundo, que quando você olha a lógica de marketing digital, tem uma mistura numa lógica de growth, que é que você consegue utilizar os canais digitais, que tem mais aceleração, para ver o quanto de dinheiro você está colocando dessa maquininha de imprimir dinheiro, seja no Google, seja na Meta, qualquer coisa, enquanto está voltando diariamente para ali, para você continuar acelerando o que faz sentido. Que legal, beleza, maravilha. Eu fico te ouvindo e pensando o seguinte, né? Você falou de devolver. Se alguém me mandar uma mensagem no LinkedIn, como a Lucila fez, eu vou responder, no Instagram eu vou responder e tal. Cara, Posso fazer uma curiosidade antes disso? Claro. Só um segundo. Meu pai me mandou mensagem esses dias. Meus pais, enfim, ele constrói, etc. Ele era dentista e virou construtor, empreiteiro de obra em si. Esses dias ele estava, enfim, trabalhando numa das casas que ele tá fazendo, e um rapaz que estava fazendo a piscina da casa, que veio entregar a piscina da casa, etc., falou assim: seu sobrenome é Atab. Você tem alguma coisa a ver com o Felipe Atab? Aí o meu pai falou assim: meu filho. E era um cara do interior do Rio de Janeiro que estava entregando a piscina na casa dele. Aí eu falei assim, aí meu pai ficou todo orgulhoso, me ligou, etc. Falou, pô, o rapaz que veio entregar a piscina aqui da casa. Aí, o rapaz falou assim: cara, o seu filho mudou a minha vida. Ele fala sobre umas coisas que eu consigo aplicar dentro da minha empresa. O cara é do interior do Rio de Janeiro. E ele encontrou com meu pai por caso fortuito, assim, de estar falando. O que eu fiz? Eu poderia ter feito absolutamente nada com essa informação, concorda? Eu pedi pro meu pai pegar o contato dele, dar o meu contato para ele, mandei uma mensagem para ele falando: cara, o que você precisar na sua vida, pode me mandar mensagem, eu faço o que você precisar, você tá atendendo bem meu pai, etc. Eu precisava ter feito isso? Não. Mas por isso, para mim, é devolver. Porque ele me fez tão bem no relacionamento com meu pai, e tem outras coisas, que eu posso fazer qualquer coisa pra esse cara. Ele pode me ligar hoje, eu vou fazer qualquer coisa que ele precisar. Cara, que lindo. Que lindo. Isso é tocante e é usando agora mais esse teu pano de fundo para desmistificar uma coisa. Forbes, Under 30, o cara ficou milionário antes de 30 anos de idade, então esse cara é intocável, é intangível, é o cara diferente de todos os outros da face da Terra, e você tá mostrando aqui um negócio totalmente diferente, cara. Você tá mostrando um lado humano muito louco, muito louco. E aí, a pergunta é assim, cara, como é que você faz essa gestão? Um Under 30
com o glamour da Ambev, com o network que você tem hoje nas duas empresas e atendendo esse cara que tá lá ajudando teu pai. Como é que você lida com isso, cara? Isso é muito Cara, eu louco, não isso é sei, muito cara. lindo, cara. Eu não sei te É responder. muito lindo, é muito lindo. Eu não sei te responder, cara. Assim, talvez... Tem muita gente que tem resposta pra tudo. Essa eu não tenho a resposta, cara. Isso talvez seja uma coisa que me preencha, de falar assim, cara, isso é legal pra caramba. Talvez eu faça por esse cara que tá fazendo na piscina e eu nem saiba. Então, assim, uma coisa que minha vida me trouxe eu poderia ser o cara mais arrogante da face da Terra. E eu fui o cara mais arrogante da face da Terra durante muito tempo. Porque quando você tá crescendo muito na tua vida e só tem reforço positivo o tempo inteiro, você se torna uma pessoa arrogante. Você deixa de ser uma pessoa arrogante, talvez quando você entenda que, cara, não é só isso. Todo mundo sonha em viajar, todo mundo sonha em ser milionário, todo mundo sonha em ter um carro, todo mundo sonha em ter uma casa. Depois que você tem, você descobre que não era aquilo que era exatamente o negócio. Não é aquilo que te faz feliz. Não é aquilo que te faz feliz. Talvez seja uma outra coisa. E olha que loucura, minha esposa até brinca comigo. Eu sou um cara que eu falo muito abertamente, tá? Eu sou realmente transparente minha vida inteira com absolutamente... É muito fácil me ler, é muito fácil me entender, porque eu realmente sou muito transparente. Eu cheguei ontem na minha esposa e eu falei assim, cara, tá dando tudo tão certo, eu tô infeliz. Eu tava infeliz mesmo. Enfim, eu tô entendendo por que eu tô infeliz com determinadas coisas ainda. Porque não é só o sucesso profissional, cara. Talvez seja as pessoas com que você tá junto, talvez seja outras coisas. A dinâmica de ter as coisas é muito menos importante do que parece. Exemplo. Eu não tinha tanto motivo pra voltar pra casa. Eu era casado, eu sou feliz pra caramba, não troco minha esposa por nada nessa vida. Eu amo minha família, eu amo as pessoas que estão no meu convívio. Eu tenho poucos amigos, até no ciclo fechado em si. Meu filho mudou a minha vida, por exemplo. Eu amo meu filho. Não existe nada diferente que tenha mudado a minha vida do que meu filho. Meu filho é a coisa mais maravilhosa do que existe. Formar o meu filho e ser uma pessoa incrível é mais relevante do que qualquer outra coisa que eu esteja fazendo hoje. Então, eu não sei te responder o porquê, o como, mas eu sim era uma pessoa extremamente arrogante, porque quando você tem muito sucesso na sua vida, você fica arrogante, mas eu tive hoje um entendimento maior que não é sobre isso. Por isso que eu respondo esse cara. Que louco. Que louco. Em um dos episódios, 5 ou 6, eu estava nos Estados Unidos e aí eu fiz a gravação de um episódio com um amigo, também da época da Sony. Esse cara virou presidente do PlayStation para as Américas. Que legal. Brasileiro, entrou também nível -1 dentro da Sony, teve uma baita ascensão e tal, e virou o presidente das Américas do PlayStation. E ele fala que ele tinha muito glamour, ele tinha grana, ele era o cara rico lá dentro da empresa, foi morar no Vale do Silício, tinha a McLaren, tinha a Ferrari, o cara tinha tudo. A família dele é linda, ele ama também a mulher dele, Kika, os filhos e tal, não sei o quê. Mas ele fala assim, cara, o ego, ele tomava conta de mim. E eu não via. E ele fala que ele tinha um ponto com o chefe dele, via Teams, no meio da pandemia, e o chefe dele entrou na reunião, junto com a VP de RH, falou assim, acabou de lançar o PS5, foi ele que lançou o PS5, mas é o seguinte, eu não sabendo nem como te dizer, mas a gente precisa te desligar. E aí ele fala isso no episódio, é fantástico, ele fala assim, cara, o meu mundo ali desabou. E eu, todo poderoso do PlayStation, das Américas, tal, não sei o quê, cara, eu chorava. Eu chorava. E não foi pela perda do cargo. Eu falei assim, cara, foi a decepção, foi a vergonha. Eu tinha que ligar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha mulher, pros meus filhos, e contar chorando, falando assim, pai, comigo com 40 anos de idade, meu, pai, eu tô te ligando pra te pedir perdão. Eu falei, por quê, cara? O que você fez? Eu falhei. O que você fez? Perdi o emprego. Eu falei, cara, mas isso acontece. Não, pai, eu tô com vergonha. Eu falei, cara, e aí a hora que ele foi ao chão, e isso acontece muitas vezes, ele fala assim, cara, o que eu tava fazendo na minha vida? Isso é muito louco. É você colocar, às vezes, e é normal, o processo humano é esse mesmo. Você coloca valores em lugares indevidos. Hoje de manhã, num ponto que eu tenho com meu sócio, a Lucila estava participando também, eu perguntei para eles um lugar para onde eles gostariam de viajar. Num contexto lá que não vem muito ao caso aqui. Aí a Lucila falou assim, eu gostaria de ir para Maldivas. Aí o meu sócio, cristão, ferrenho, falou assim, eu gostaria de ir para Israel.
Aí eu falei, para Israel, porque é a história de Cristo, né? Ele falou, não, porque é o sonho da minha esposa. Uhum. Cara, olha a profundidade disso. Total. O sonho do cara é ir para Israel porque Israel é o sonho da esposa dele. Então a felicidade verdadeira não está nele em ir para Israel, Sim. está na esposa dele. E aí, cara, eu assim, desde que comecei o podcast, eu tenho estudado temas distintos e um cara que me toca toda vez que eu o assisto ou que eu ouço é o Clóvis de Barros Filho. Esse cara precisa um dia vir aqui no podcast. Precisa. Convide-o. Ele é um cara fantástico e ele criou uma esteira que talvez faça bastante sentido com a tua vida. Ele fala o seguinte, né? Que o primeiro cara que falou de amor foi Platão. Uhum. E Platão, quando foi fazer a dissertação do pensamento sobre o amor, ele tratou o amor como se fosse paixão. E para Platão, amor é eros. Eros vem de paixão, erotização, não sei o que e tal. E aí Platão falava o seguinte, o que você ama? Você ama tudo aquilo que você não tem. Então, cara, você não tem um emprego, você morre de vontade de ter um emprego. Aí você tem um emprego, você não quer mais um emprego. Né? Você quer trabalhar na Ambev, aí você vai trabalhar na Ambev e não quer mais Ambev, porque você já tem Ambev. Então você não ama o que você tem. Esse foi o conceito de Platão. Aí depois veio Aristóteles, que foi discípulo de Platão, by the way, e Aristóteles focava muito na excelência, filho de médico, é um cara mais cientista, e hoje o marketing, aliás, o Denner fala do cientista, né? Cientista do marketing e tal. E aí Aristóteles falava assim, não, acho que não era bem o que Platão dizia, não. Amor é filia é alegria em grego. Então você precisa amar tudo que você tem. E como é que faz para você amar tudo que você tem? Você precisa fazer tudo com excelência, porque a excelência vai te trazer alegria. Então toda vez que você tiver uma relação excelente ou com excelência com a sua esposa, você vai ficar mega feliz com a sua esposa e isso vai te dar o amor. Amor não é só o que você não tem, amor é o que você tem. É não olhar pro emprego do outro, pro gramado do outro, pro carro do outro, pro não sei o que do outro. Esquece. Faz muito sentido. Isso durou 600 anos. Até que veio um terceiro cara que mudou de novo e isso continua até hoje. Acho que tem médico que você está falando. Veio um filósofo e falou o seguinte, falou, o maior amor que está linkado com a maior felicidade que você sente não é com o seu sucesso, é com o sucesso do outro. O dia que você chegar nesse nível de felicidade, de sentir assim, cara, um prazer absurdo com a felicidade do outro, você chegou no ápice. E se você tem dúvida, pensa num filho. Teu filho filho é a melhor forma de traduzir isso. Teu filho ficou doente, você vai, cara, fala assim, Deus me troca de lugar com ele, cara, ele é pequeno demais, eu quero ficar aí, né? Porque se trocar, você não vai ficar feliz porque tá doente, você vai ficar feliz porque o teu filho tá são. Né, que tem médico que você está falando. O nome desse filósofo é Jesus Cristo. Ele pregou, né, isso e dura 2000 anos. 2000 anos. Então, cara, eu estou dizendo isso para te agradecer e pedir para você deixar um speech final para o empresário, para o empreendedor e para o jovem, principalmente que está te ouvindo, para te dizer o seguinte, a gente está aqui há 1h30, o tempo passou voando, e segundo a explicação de Clóvis, que vem lá do aprendizado dele com Cristo, assim, a gente nem vê o tempo passar quando a gente está verdadeiramente feliz. Perfeito. Eu não vi esse podcast passar porque eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Obrigado. Estou muito feliz com a tua conversa e, assim, várias vertentes de impacto, inclusive essa, de falar assim, cara, eu fico mega feliz quando eu falo com o cara que tá lá ajudando meu pai. Não perde nunca isso, cara. Total. Essa é a felicidade verdadeira da vida. Total. Parabéns, eu tô Obrigado, verdadeiramente bastante feliz. Obrigado. Cara, deixa uma mensagem final aí pra quem tá com você há 1h30 também, sem perceber que o tempo passou. Boa. Cara, na verdade, vou pegar a mensagem final sendo a sua mensagem que você falou. Eu acho que é sobre felicidade, cara. Esteja realmente feliz com o que tu tá fazendo, independente do que tu esteja fazendo. Pode ser limpar a mesa, pode ser estar dentro de uma grande corporação, pode ser dono de uma empresa, ou até ser jovem e não está entendendo direito o que está acontecendo e o que tu quer fazer. Tenha tempo, assim, eu recebi uma ligação ontem de uma pessoa que queria pedir um aumento, falou que estava ganhando pouco, aí é um jovem, tá, de 25 anos mais ou menos, e ele falou, não, eu fiz uma planilha aqui para me comparar com meus pares, porque eu sei quanto todo mundo ganha, eu acho que eu deveria estar ganhando mais. Falei, cara, calma, para de se comparar com os outros, cara, se exponha. Mostre para teu chefe que, cara, você precisa de ajuda, peça ajuda dele
entenda a cabeça do cara primeiro antes de você forçar alguma coisa. Então, para os jovens cara, você nunca vai ter nada resolvido, divida mais as coisas, que você vai ser muito mais feliz fazendo isso. E as pessoas mais felizes que eu conheço realmente são as pessoas que fazem coisas que amam, não necessariamente as que têm as melhores coisas. Talvez as pessoas que mais tenham coisas na vida que eu conheço são as pessoas mais infelizes, do ponto de vista financeiro, que se perderam nesse meio do caminho em muitas coisas. Então, a mensagem final é seja feliz, cara. E obrigado de verdade pelo convite, tanto você quanto o Lúcio. Que legal. Bom, te agradeço imensamente, convite permanentemente aberto para você voltar aqui, sempre que possível, sempre que tiver um insight diferente, sempre que você quiser tocar alguém. Esse podcast não é para milhares, é para um. Tocando uma vida, já muda tudo. Já valeu a pena. Se a tua vida hoje foi tocada, a nossa meta, a meta da empresa inteira hoje foi batida, a nossa foi tocada, foi mexida. Muito obrigado por isso. Obrigado, prazer. Obrigado, gente. Beleza, e você que ficou aqui tendo essa aula junto comigo, muito obrigado. Obrigado também a toda a equipe que prepara com tanto carinho o roteiro, o cenário, o invite, o convite para o nosso convidado. E tudo isso é para você, então você não pode perder tempo. Você precisa compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você ama. Você precisa ouvir esse conteúdo quantas vezes forem necessárias. Recorta esse conteúdo. Pega 1 segundo do que o Felipe falou e tocou o teu coração e coloca para repetir o tempo inteiro, até você colocar em prática e escovar os dentes sem pensar que está escovando os dentes. Tá bom? Esse conteúdo é para você. Muito obrigado por me acompanhar. Eu te relembro para nos seguir nas redes sociais. Os contatos do Felipe também estarão aqui. Em algum lugar aí da tela do teu celular, do teu computador vai estar aparecendo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vai lá para o YouTube para pegar o contato do Felipe também e aproveita, esse cara é genial, tem uma história de vida que pode transformar a sua e de todas as pessoas que você ama também. Tá bom? É isso. Te vejo no próximo episódio, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.